5 alunos que estão presentes na sala. Estamos falando exatamente da disciplina Ciências Morfofuncionais do Sistema Tegumentar, Locomotor, Reprodutor. Quem vos fala é o professor Marcos Abraão. Então, com isso, meninos, vamos começar aqui. Cleidson, Ingrid, Maiane, Maíra, Damasceno. Estamos falando até o presente momento de tecidos. Então, com isso, o que acontece? Como eu falei na última aula, terminamos exatamente falando disso aqui, que o aparelho locomotor ele vai ser o quê? Uma junção do próprio sistema esquelético, articular e muscular. Muscular ainda não falamos, que é o processo ativo, em função da própria energia que vai ser dada a esses tecidos. Falta a gente falar ainda da última parte, que é a própria estruturação do tecido ósseo, e que vai dar estruturação a esse corpo, e certamente também do sistema articular, que vai fazer essa interligação de todas essas estruturas. Então é importantíssimo, obviamente, ficar bem claro em função do quê? De como essas atividades serão feitas, em função do próprio sistema. Então, é claro, até o presente momento, falamos apenas do tecido ósseo em função da sua estrutura. Tem estrutura tecidual, estrutura de nutrição e, certamente, todos os eventos envolvendo esse mecanismo fisiológico e, é claro, de estruturação de células. Falta agora nós falarmos o quê? Da própria osso em si, ou seja, dos eventos que você tem estruturais para caracterizar esse osso. Então, em primeiro lugar, o esqueleto, como a gente inclusive terminou a nossa última aula, é dividido o quê? Em regiões importantes, ou seja, axial, em que falamos o quê? Dos ossos da cabeça, pescoço e tronco. Nós temos ainda o apendicular, que envolve braços e pernas. Então, com isso, essas estruturas se juntam uma cintura escapular e uma cintura pélvica. O que é a cintura escapular? Exatamente como vocês estão olhando na parte superior desse esqueleto, onde você tem a clavícula e a escápula. A escápula é um antigo omoplata, tá? É um osso mais largo, que depois a gente vai conversar sobre ele separadamente. Então, essa junção faz com que você tenha na cintura escapular a união dos braços ao tronco. E depois você tem a cintura pélvica. Na cintura pélvica você tem o quê? A questão dos ossos do ilíaco. Ou seja, a questão que vocês estão vendo lá. Está vendo a região que temos escrito sacro? Você tem uns ossos maiores, o ilho, tá? Que faz exatamente a região da estrutura o quê? Da bacia. Ela que vai ligar o fêmur, que está ali embaixo. Então, o fêmur, vai se ligar ao chamado exatamente essa cintura, onde você vai ter o quê? Um conjunto de pequenos ossos, que depois eu vou descrever para vocês. Essa união em que você tem o quê? O esqueleto axial e apendicular é quem faz o nosso próprio esqueleto. Com isso, você tem certamente aqui alguns eventos que a gente precisa falar em relação a eles. Ou seja, a própria anatomia dos chamados ossos longos. E por que você vai ter, obviamente, o que? Essa diferença? Lembre-se que eu conversei com vocês. Você tem um padrão em questão de formação em relação aos ossos. Ou seja, nós temos os ossos no seu quê? Estruturas padrões, onde você tem o quê? Deixa eu pegar uma caneta aqui que fica mais fácil vocês entenderem. Onde você tem lá as extremidades, que eu chamo exatamente de epífises, e o meio, que eu chamo exatamente de quê? De áfise. Esse evento de epífise e de áfise é quem faz você ter o quê? Um osso padrão. E com isso aí, vai ser necessário, obviamente, o quê? Você ter a estruturação padrão desses ossos. Mas e os outros, que são achatados, pequenos? Nós vamos ver caso a caso, tá? Então, isso faz com que você tenha uma estrutura muito importante, exatamente que vai determinar o quê? O meio do osso, a tal de áfise, onde diz que, inclusive, você vai ter a medula óssea, tá? Nesses ossos grandes. Você vai ter as epífises, as extremidades, onde elas, inclusive, vão encaixar as partes articulares com os outros ossos. E você ainda vai ter uma região que é importante entre a epífise e a diáfise, o meio, que a gente chama de metáfise. Essa metáfise é uma região com o quê? Com cartilagem, e que vai favorecer o quê? A seu desenvolvimento. Então, com isso, você vai ter um estímulo de hormônios, de uma série de eventos que vai fazer com que haja o quê? Desenvolvimento desse osso. E daí? Bem, esses ossos com isso aí, nós vamos discutir algumas outras questões.
Uma delas é que muitos deles têm reentrâncias, têm exatamente o quê? Uma estrutura um pouco diferenciada, que a gente vai chamar de depressões, de aberturas, e que leva um nome genérico de acidentes ósseos. Então, com isso, eles não são totalmente lisos. Então, sempre vão apresentar o quê? Algumas depressões, algumas curvas. É tipo isso aqui, ó. Deixa eu mostrar, até voltar um pouquinho o esqueleto. É isso aqui, ó. Vocês vão ter depressões, como vocês estão vendo aqui, vocês vão ter exatamente alargamentos. Então, são diferentes, por exemplo, do osso do fêmur, que é aquele padrão que eu falei para vocês, ó. Epífise na extremidade, com a diáfise aonde? No meio. Então, o osso do fêmur, onde tem o osso, é o osso da perna, da coxa, exatamente vai ser isso. É um padrão exatamente desses ossos. Porém, existem alguns que vão fugindo aí desse padrão onde você tem duas epífises e uma diáfise. E daí? Bem, com essa evolução, o que, que nós temos aí? Querem perguntar algo, falar alguma coisa? Silêncio significa que sim. Está fácil demais, professor. Continua. Então, vamos embora. Com isso, você tem lá os ossos longos. Como eu disse a vocês, a grande maioria deles vai ter esse padrão que vocês estão vendo na sua frente, do desenho. Repara lá, ó, epífise na sua extremidade, metáfise no meio, a questão onde você vai ter o quê? Bastante nervos, a medula, lembre-se sempre que você tem o quê? A medula óssea, onde vai ser importante para o quê? Os eventos hematopoéticos, que é exatamente... Opa, pois não? Quem fala? Nada? Então, deixa eu desativar o microfone para não incomodar. Então, com isso, você tem exatamente um padrão em relação aos ossos, você tem a questão da própria medula óssea, e essa medula óssea vai ter o quê? Uma medula amarela e vermelha, como nós dissemos. Medula amarela, que vai ser rica em gorduras. Medula vermelha, que vai ser a típica medula para o quê? Processo hematopoético, como passamos descrevendo toda a aula passada. Então, lembre-se também que essa epífise tem uma questão bem importante, que ela está recoberta de cartilagem, ou seja, no extremo da epífise do osso, na extremidade do osso, tá? Vamos dizer que aqui você tem a diáfise no meio e epífise aqui na ponta, um lado, um outro, duas delas. Então, com isso, pronto, desligando o microfone. Com isso, meninos, o que acontece? Com essa ideia em que você tem o quê? A diáfise na região mediana. Desliga o microfone, por favor. Só liga na hora que for falar. Por gentileza, senão atrapalha. Então, como eu estava dizendo, diáfises. A diáfise, onde você tem a meio do osso, e o extremo, onde você tem as epífises, que são as extremidades, nessas pontas vocês vão ter o quê? Cartilagens. E por que essas cartilagens vão ser importantes aqui? São elas que vão estabelecer ligação entre os ossos, que depois a gente vai mostrar. Essas cartilagens permitem exatamente que você tenha uma ligação, inclusive depois tem o processo de articulação, que depois eu vou te mostrar lá. E esse evento faz com que você o quê? Possibilite exatamente essa questão de movimentação e, é claro, para os eventos locomotores. Isso vai ser importante demais. É só você lembrar o que era antes do esqueleto, quando você tinha o bebê, o embrião. Então, com o embrião, quando ele existia, tá? Você tinha o quê? Muita cartilagem. Com o passar do tempo, esse tecido cartilaginoso foi substituído pelo quê? Tecido ósseo. Então, com isso, você permitiu, possibilitou que o osso ganhasse um pouco mais de rigidez. Então, essa rigidez faz com que você tenha o quê? Uma mistura entre a questão rígida, ou seja, por causa de sais minerais, e uma questão um pouco mais maleável, em função do tecido orgânico. É uma combinação entre os dois. Isso faz com que você tenha o quê? Regiões desse osso. Por exemplo, você tem a parte mais extrema, ou seja, a questão exatamente da epífise. Ops, caiu. A parte mais extrema da epífise, onde você tem exatamente o quê? A parte esponjosa. Estão vendo que existe uma linhazinha branca ali em cima, ó? Quando você olha para a epífise do osso, repara que você tem lá aquela linha branca, mais esbranquiçada que você está vendo, aquilo é exatamente a metáfise.
É ali onde os hormônios do crescimento vão atuar. É ali exatamente que você tem o quê? O alongamento da estrutura do osso. Então, com isso, essa metáfise vai ser o quê? Uma parte um pouquinho mais dilatada e vai estar entre a diáfise e a epífise. Algo a perguntar? Algo a falar? Lembrem-se, meninos, deixa eu dar mais uma vez um alerta para vocês. Lembre-se que todos esses assuntos que nós estamos dando em aula, que inclusive começamos semana passada, todos eles são considerados como matéria dada. Então vocês têm que ler isso. Os assuntos vão acumular, vão aumentar. E lembre-se de mais uma coisa: nós estamos chegando próximo à semana de provas. Então, logo, logo vai ter uma definição por parte da faculdade se essa prova vai ser presencial. Ah, mas se a gente não puder ir para a faculdade, não tem problema. Tem sistemas online de provas, os quais vocês vão poder fazer. E essas provas online, não se enganem, elas exigem que vocês saibam. São programas que, por exemplo, abrem 7 horas da noite, tem um horário para abrir e tem um horário para fechar. É igual você fala para o professor, professor, me dá mais 5 minutos. Não existe isso. Quando abre lá, digamos, às 19 horas, o programa online dá 8 horas cravado, fecha tudo, do jeito que tiver. Então, vocês têm que saber o assunto. Vocês têm que estar lendo. Vocês fizeram um questionário. Vocês fizeram um material. Se vocês não fizeram aquele material, vocês estudaram. Se estudaram, vocês têm que saber isso. Então, abre o olho, estuda, que de agora em diante eu vou começar a apertar vocês cada vez mais. Saímos daquela fase digamos assim, de não, tá tranquilo, tem tempo. Não tem mais tempo. O tempo está avançando. Lembre-se que a gente já está na unidade 2, lembre-se que nós já estamos em abril, daqui a pouco vem a primeira avaliação e ela vai acontecer de uma maneira ou de outra. Então, fique esperto para isso, que vocês precisam não só de pontuação parcial, fazer apenas as atividades. Vocês vão ter o quê? Uma avaliação oficial. Que fique claro bem isto e registrado. Tá bom? Vamos lá. Então, com isso, com a estrutura do próprio osso, como eu disse a vocês têm o quê? Todas aquelas regiões aí de novo, pela terceira vez. O osso esponjoso lá na extremidade, uma cavidade na qual no meio da diáfise, onde você vai ter o quê? A medula. De novo, só uma repassada rápida. Tecido como endósteo, revestindo a parte interna, o endósteo revestindo a parte interna e o periósteo a sua parte mais externa. Metáfise, local para crescimento, e epífises, duas, obviamente delimitando esse osso. Isso é um osso padrão. E daí? Bem, e daí que vocês vão ter algumas questões que a gente tem que discutir. Uma delas são chamados acidentes ósseos. O que são os acidentes ósseos, garotos? São exatamente irregularidades. São pontos os quais vão ter, por exemplo, saliências, protuberâncias, projeções em determinados ossos. Que depois disso, quando a gente for ao laboratório, a gente vai ter chance de dar uma olhadinha, nós vamos ver esqueleto, vamos ver algumas peças, tá? Em função disso aí. Então, vamos ter a oportunidade de ver isso. Então, mas esses pontos que eu falo, que são exatamente as chamadas saliências, elas podem ser articulares ou não. Por que articulares? É só você lembrar que, por exemplo, se a gente pensar lá no fêmur de novo, como eu mostrei para vocês, o fêmur é o osso da perna. Aquele osso da coxa, ele se encaixa onde? No ilíaco, que é a parte de cima, que depois a gente vai ver. E se encaixa depois dos ossos, o quê? Ligado, obviamente, à tíbia e ao perônio, que depois eu vou te mostrar onde é. São os ossos exatamente na região da canela. Então, com isso, você vai ter pontos de ligação, onde vão ter cartilagens, nas chamadas epífises. Então, com isso, vocês vão ter vários, obviamente, eventos que a gente vai mostrar e ter alguns desenhos e figuras, a gente evidencia isso aí, que a gente vai conhecer como cabeças, côndilos, capítulos, trócleas. Cada um deles vai estar evidenciado nas figuras que vão vir a seguir, tá? E, por exemplo, vocês vão ter alguns pontos específicos. Por exemplo, como você tem, por exemplo, nos ossos do braço, tipo húmero, tá bom? Ou na cabeça do fêmur, que é a estrutura que se liga ao ilíaco. Você tem as saliências que são articulares, que eu estou falando, ou seja, que fazem esse movimento, que conseguem exatamente fazer o quê? Movimentação, e algumas que são não articulares. Então, com isso, por exemplo, vocês vão ter eventos em que você tem o quê? Bordas, cristas, tipo esse desenho que está aqui do lado. Isso que vocês estão vendo aqui ao lado, exatamente com essas projeções, isso é uma vértebra. Tá? É ela que fica na coluna vertebral.
uma encaixada sobre a outra, ou seja, suas costas, sua coluna. Tá? A coluna exatamente é uma sobreposição desses ossos, fazendo que exatamente haja o quê? O encaixe no outro. E esse espaço exatamente que você tem aqui, tá? Essa região, você tem exatamente, chama o quê? Ela de axial. Aqui é por onde vai passar, por exemplo, a região, a questão dos nervos. Os grandes nervos vão passar por ali. Então vai ser muito importante exatamente o momento de passagem. Na hora que vocês forem estudar sistema nervoso, vocês vão ver que exatamente o sistema nervoso autônomo passa exatamente pela coluna. Então você vai ter o quê? O sistema nervoso central que vai estar no cérebro, e depois a gente vai falar dos ossos do crânio, e ele depois vai se ligar à coluna vertebral, que é exatamente o esqueleto axial. Então não esquece isso aí não, porque você vai ter a coluna, onde você tem os nervos protegidos pelas vértebras e o cérebro protegido pelos ossos da cabeça, do crânio, que depois a gente vai descrever cada um dos pequenos ossos. Porque o crânio não é apenas um único osso, apesar de parecer isso. Não, ele é a junção de alguns ossos, que depois eu vou te mostrar, e, consequentemente, isso vai fazer com que você estruture, forme, obviamente, o quê? Esse crânio em função disso aí. Perguntas? Algo a falar, algo a esclarecer? Vamos lá, Aline Souza, Cleidson Leal, Leoloísa, Érica Ramos, Ingrid, Jéssica, Joyce Oliveira, Larissa Monteiro, Lislaine Freitas. Opa, fala! Eu estou chamando vocês. A vida, eu estou preocupada. Às vezes eu fico achando que aconteceu alguma coisa. Tem uma pergunta. Vamos lá. Quem está falando comigo? Érica Ramos. Pronta, dona Érica. Manda a pergunta. Pronto. É só uma dúvida. Sim? Todos os ossos longos necessariamente terão canal medular, terão a medula passando por ele? Isso, vão ter canal medular, sim, mas só que diferentes tamanhos, tá? Boa pergunta. Lembre-se que essa estrutura medular é comum a eles, mas só que tem um detalhe. Aqueles eventos hematopoéticos, ou seja, eventos de formação de células, tá? Eles vão ser o quê? Vai depender de ossos maiores, de ossos de maior porte, tipo fêmur, tá? Então, com isso é ali, ou ilíaco, que são ossos bem grandes, você vai ter o quê? A produção de células sanguíneas feitas nessa região, tá? Então, isso vai estar mais ligado, essa produção maior de células sanguíneas, a esses ossos maiores, de maior porte. Seria isso, Érica. Ótimo, obrigada. Disponha. Alguém mais além da Érica? Só ela tem dúvida? O resto todo mundo está entendendo tudo. Quer dizer que se eu pedir depois para vocês descreverem para mim os 220 ossos, vocês conseguem descrever tranquilamente numa prova dissertativa? Sem maiores problemas. É isso? Esse silêncio significa sim? É isso mesmo, professor? Está muito fácil? Então, vou interpretar que sim. Vamos lá. Então, garotos, não esqueçam. Vocês têm os ossos não articulares com essas projeções, tá bom? Diferenciadas exatamente do que a Érica estava me perguntando, em relação à estrutura de ossos longos, ossos curtos, tá? Que tem esse padrão onde você tem as epífises, que são os extremos, e as diáfises, que são os meios, tá? Nós vamos, que é o meio. Nós vamos ver exaustivamente isso. Só estou comentando isso, é a primeira vez. Mas ao longo desse material, vocês vão notar que eu vou falar isso o tempo todo. Vou estar batendo nessa história o tempo todo em relação a isso aí. Não esqueçam. Deixa eu ver. Gravei. Tá gravando. Então, o que acontece? Nesses eventos, quando você vai olhar, você verifica o quê? Que ele existe o quê? Depressões, tá bom? Como eu disse a vocês, e essas depressões podem ser de alguns tipos. Você tem o quê? Reentrâncias. Opa, passei demais. Você tem lá reentrâncias, e você tem exatamente pontos de encaixe para algumas coisas, tá? Que depois eu vou exemplificar para vocês. Por exemplo, o osso da mandíbula mesmo, tem regiões onde você encaixa os dentes. Então você vai ter o quê? Pequenas depressões, onde você vai ter o quê? A inserção dos dentes, tá? Mas tem algumas coisas mais. Por exemplo, as chamadas fóveas são exatamente essas incisuras, ou alvéolos. É onde exatamente você vai ter o quê? Por exemplo, a escápula, que é o osso aqui das costas, tá? Que você chamava do antigo omoplata, que é essa parte aqui das costas, você vai ter o quê? Pontos de encaixe, onde exatamente você vai ter as chamadas fóveas, tá? Perdão. Primeiro, os glenoides, tá? Que é exatamente o da escápula.
que é exatamente você tinha o quê? O antigo omoplata. Depois você tem as fóveas, que são as projeções em relação ao osso correlacionado com o quê? Com as chamadas vértebras. Então, as vértebras vão ter exatamente o quê? Essa ligação em relação a isso. Então, consequentemente, essa ligação que você vai ter em função às vértebras vai ser importantíssimo para quê? Para encaixe exatamente das regiões por anteparo exatamente da coluna. Ou seja, você vai ter as vértebras sobrepostas uma à outra, elas vão encaixar e vão formar a coluna vertebral. Então, é exatamente o que você está aqui do lado. Repare que você tem aqui na figura na sua direção. Embaixo do articulado, vocês estão vendo exatamente o exemplo de vértebra. Ela vai se sobrepor uma à outra e vai possibilitar exatamente esse encaixe. Então, isso vai ser importante porque no meio ali do corpo, onde vocês estão vendo o corpo, vai ter exatamente a passagem do quê? Do eixo, exatamente que de nervos, nervos que, por sinal, vocês vão aprender depois no sistema nervoso, que são nervos de grande porte, né? Podem chegar, a gente tem nervos que são microscópicos, como o do cérebro, mas eu tenho nervos que chegam a 1 metro de comprimento, como, por exemplo, que você tem dentro da coluna vertebral. Então, isso é muito importante vocês saberem disso aí. Inclusive, vocês vão ver de novo a anatomia quando vocês chegarem para estudarem a questão do sistema nervoso. Lembre-se que também, nessas depressões que a gente já também chama de não articulares, como a própria vértebra, você vai ter algumas reentrâncias, sulcos, fossas, projeções que chamamos de cornos. Essas estruturas vou mostrar conforme nós fomos passando pelos ossos, mostrando para vocês que o osso não tem apenas aquela formação que eu mostrei a vocês, e que você tem o quê? Aqui, que você tem a diáfise, como meio, obviamente, que é o meio do osso, e as epífises como que extremos. Isso certamente é uma variável que você vai ter nos ossos e vai ser importantíssimo em função, obviamente, desse tamanho que você vai ter entre um osso e outro. Bem, além disso aí, repara uma coisa ali, ó. Você tem um ponto que é importante como a mandíbula. E o que acontece lá na mandíbula? Repara que vocês ali, vocês estão vendo, tanto do lado esquerdo, ó lá, repara que você está o quê? Faltando um dente. Ali exatamente é uma depressão onde encaixa exatamente esse dente, ou seja, um sulco, tá? Esse ponto exatamente onde são sulcos, é onde encaixa os dentes. Repare do lado direito que você tem um pedaço de um maxilar, tá bom? De uma arcada. Então, com isso, olha lá, todos os dentes ficam encaixados ali. Então, mostrando exatamente aquilo que eu disse a vocês. Vocês não têm uma exclusividade apenas com aquela estrutura óssea, em que você tem epífise nos extremos e a diáfise nos meios. Você tem variáveis nessas questões ósseas. Tanto que vocês estão vendo a mandíbula, aí na mão, obviamente, da pessoa, do lado direito, e ali do lado esquerdo, a questão exatamente o quê? Do maxilar superior, e que você tem o quê? A inserção, onde vai ter faltando um dente, onde vai inserir posteriormente um dente ali. Mostrando, inclusive, que é uma região bastante vascularizada. Perguntas? Alguma coisa? Ok, vamos lá. Então, como eu estava falando para vocês e reforçando isso aí, lembre-se que você tem depressões no osso que muitas vezes não são articulares, ou seja, não são pontos de encaixe. Por exemplo, tipo o meu dedo. Você tem aqui o dedo, você tem o quê? Vários ossículos, e aqui você tem o quê? Pontos exatamente que eu permito o quê? Dobrar esse dedo. Então, essa dobra, exatamente esses pontos que estão aqui onde eu posso dobrar, são os pontos exatamente articulares. Você tem regiões do osso que não são articulares. É o que a gente está vendo lá no desenho à esquerda. Repare, vocês têm sulcos, fossas, e exatamente esses pontos vão permitir que haja o quê? Encaixe em outros ossos e você tem algumas depressões, algumas questões diferenciadas. Outro ponto interessante é o próprio não mexe no meu slide. Poxa, assim não dá, meninos. O que eu falei? Desregula. Não é para mexer. Pede para dissipar ou pede para retardar. Assim fica difícil, né? Eu já conversei isso com vocês. Não pode mexer. Solicita. A parte que eu falei solicitar que não foi entendida. O verbo solicitar é pedir. Solicito que avance, solicito que retroceda. Ou pare, que eu não entendi. Agora não mexa. Senão atrapalha. Agora,
vai demorar para chegar a achar o slide de novo. Com isso, a gente perde tempo. E é óbvio, eu vou recuperar esse tempo avançando a aula mais tempo. Que coisa, não entende? Se tivesse dado lá para o jardim de infância, não tinha problema. Porque aí eu tenho que explicar, eu desenho. É mais fácil. Não pode mexer no slide. Aí, pronto. Agora vai demorar a carregar. Eu falei, não mexe no slide. Eu mexo no slide. Ponto. A parte que o professor mexe é essa. Você solicita. Atrapalha o fluxo. Vocês já não estão estudando. E aí vai na quarta linha de raciocínio e fica difícil. Aí realmente difícil de trabalhar. Vamos ver se ele vai carregar. Pronto. Vamos lá. Por favor, por gentileza, não mexa nos slides. Solicite que eu pare, que eu avance, que eu vou ter o maior prazer em fazer isso. Não tome iniciativa na qual não pertence a vocês. Vamos lá. Como eu estava falando, vocês, além dos sulcos das depressões, você tem isso nos ossos, você tem outros pontos importantes em função disso. Por exemplo, o canal auditivo. O canal auditivo tem várias regiões onde vocês vão ter sulcos, fossas e canais. Eles vão possibilitar exatamente o quê? A passagem, a estruturação exatamente o quê? Captação de sons. Então, com isso, o que você vai ter lá? Você tem aqui, como vocês estão vendo ao lado, o ouvido, onde você tem o quê? A parte mais larga exatamente aqui, que é da orelha, e com isso você entra para dentro do canal auditivo. Aqui dentro do canal auditivo, depois eu vou comentar com vocês, tem pequenos ossículos, tá? Ossos que são exatamente o quê? Que vão vibrar em função exatamente o quê? Da entrada de ar, exatamente você poder escutar em relação ao som. Eu vou chamar posteriormente, a gente vai falar disso, do chamado martelo, estribo e bigorna. Esses três ossículos, tá? São eles que vibram exatamente para você o que? Identificar os sons que a gente tem. Então, depois a gente vai comentar sobre eles dentro do canal auditivo. Mas, por enquanto, é só para te mostrar o seguinte. Você tem depressões não articulares que exatamente vão favorecer o quê? Essa passagem, essa alteração em função disso aí. Bem, continuando. Com isso, vocês vão ter o quê? Algumas outras variáveis. Isso aqui é bem interessante em função disso aqui. Repare que à direita, isso aqui onde você está vendo, exatamente é o quê? É o canal, a estrutura na qual determina a estrutura chamada osso esfenoide. O que é esse osso esfenoide? Ele é localizado na base do nosso crânio, da cabeça, tá? É aqui depois que eu vou explicar algumas estruturas, tá? Quando eu mostrar ossos da cabeça. Então você vai, tanto que você está vendo aqui, ó, repara, aqui na descrição do diagrama que você tem aqui à sua direita. Canal óptico, forames, que são exatamente o que? Aberturas, tá? O forame oval, espinhoso, isso aqui tudo vai passar o quê? Nervos, vasos sanguíneos, tá? São exatamente pontos de passagem. Repare que isso aqui é diferente exatamente do padrão que da questão daquele osso que eu expliquei para vocês, que é o padrão com duas epífises e uma diáfise central. Então, exatamente, você tem uma variável em função disso. Então, esse osso esfenoide é o osso da base do crânio, que depois vão se juntar outros ossículos, exatamente nessas pontas, nessas extremidades mais grosseiras que vocês estão vendo,
dos lados direito e esquerdo, é onde eu vou encaixar ossos para formar todo o quê? A caixa craniana, tá? E mais a questão dos maxilares aqui. Do lado esquerdo, vocês vão ter exatamente o quê? Alguns forames, que são exatamente ossos, onde eu vou ter o quê? A estrutura das vértebras, tá? Então, com isso, vai permitir que você tenha o quê? Passagem de estruturas exatamente vertebrais. É o que vocês estão vendo exatamente do lado esquerdo. Então, só para isso aqui para mostrar a vocês o quê? Como a estrutura exatamente anatômica, ela foge exatamente daquele padrão que eu expliquei de vocês. Ou seja, da questão de você ter as chamadas diáfises e, é claro, os extremos das chamadas epífises. Perguntas? Nada a falar, nada a perguntar? Então vamos nessa. Já sabe que se não para, a gente vai continuando. Professor. Diga. Professor. Quem fala, por favor, em primeiro lugar? Jéssica, o Fala aí. senhor pode repetir, porque tá falando um pouco rapidinho assim, aí tá difícil de eu acompanhar. Eu tô falando um pouco rapidinho, porque vocês estão um pouco caladinhos, então eu acho que tá fácil. Eu vou acelerando. Não, por favor, não. Então pronto. Então fala, professor, não entendi. Professor, volta. Senão, eu vou achando que tá fácil. Volta, por favor. Tá, ok. Qual parte que você quer corrigir? Professor? Um monte de cada vez. Professor? Jéssica, peraí. Só primeiro a Jéssica, depois o resto. Vamos lá, Jéssica, qual parte que você quer que eu repita? Tudo. Tudo pode ser, desde o boa noite não dá. Isso não, já era para ter feito desde a hora que eu tinha 5 pessoas, que agora apareceram 20, após quase, vamos dizer, 40 minutos de aula. Então, aí não é possível. Não é tudo, eu quero essa parte. Tudo então que se resume. É isso aí, tá bom? Tá Obrigada. ótimo. De nada. Outro que estava falando. Qual é o nome da outra pessoa? Só a Jéssica tá com dúvida? O resto tá entendendo tudo? Coisa boa. Os outros 17... Não, eu tenho uma dúvida. Peraí. Parou. Deixa eu falar. Quando for falar, se identifica para saber com quem eu estou falando. E uma por vez. Jéssica falou? Qual é a próxima? Vamos lá. Maria Eduarda. Vamos lá, Maria Eduarda. O que você quer? Eu queria avisar que por conta de minha internet não está dando para eu seguir tudo, porque está cortando o áudio. Pronto. Tem que falar, por exemplo. Aí estou com problema de internet. Aí eu vou te explicar o seguinte. As aulas estão sendo gravadas. Ela vai gerar um vídeo. Tudo isso que eu estou falando vai gerar um link daqui aqui umas 2, 3 horas. Depois, daqui a 1 hora, quando a gente acabar tudo, eu gero um link e você vai ter todo o vídeo lá. Então, se você perder alguma coisa em especial, você depois vai poder recuperar nesse vídeo. Combinado, Ana Maria Eduarda? E também tem mais uma coisa. Se você notar que, de repente, a própria, como é que se chama? O slide não carregou, ou algo assim, dá um tempinho que ele carrega. Ainda mais em função dessa chuva. Então tá havendo uma lentidão na internet, tá havendo realmente alguns problemas em função disso aí. Essa deficiência mesmo. Até eu tô tendo problemas aqui. Por isso que eu tô com medo de tirar os slides. Você tem uma ideia? Eu fiquei quase 40 minutos pela manhã depois para recuperar um slide que mexeram. Você tem uma ideia. Então o negócio tá pegando hoje. Pronto. Vamos lá, outro que queria falar. Savana. Fala. Diga, não, Savana, o que aconteceu? Fala que eu te escuto. Eu tenho uma dúvida. Esses ossos que o senhor está descrevendo, que tem os forames, eles são os ossos irregulares? Isso, são exatamente os ossos irregulares, perfeitamente. Isso mesmo. Esses ossos irregulares são exatamente aquilo que a gente foge daquele padrão, de novo, que eu estava falando. A ideia é que você tem o quê? A diáfise no meio e as epífises. Você vê que isso, até olhar para eles, foge totalmente esse padrão. Ok? Seria isso. Entendi. Tá? E os pneumáticos entram nessa questão aí também? É lá na frente. Não, ainda não é agora. A gente vai falar de todos eles, vou comentar de todos eles, mas ainda não é agora. A gente vai chegar neles aí. Tá? Então a gente vai falar de pneumáticos, exatamente de irregulares, dos ossos parietais, frontais, que formam o crânio, tudo isso a gente vai falar, mas estamos chegando lá ainda. Eu estou falando, por enquanto, das estruturas, digamos assim, das variações que você tem na sua formação estrutural, tá? Para depois comentar de mais ossos. A gente vai chegar lá, tá bom? Tá. Beleza. Agradeço. Quem mais? Eu agradeço a você também. Quem é o próximo? Tudo certo? Acalmou?
Ótimo. Então, vamos desacelerar, que meus alunos estão vivos, graças a Deus. Então, com isso, o que acontece? Deixa eu só para tirar um som aqui, pronto. Então, com isso, como estavam me perguntando ainda agora, a ideia de forames e canais mostra exatamente o quê? A variação que você tem exatamente o quê? Nos padrões para fugir dos ossos, ou seja, são variáveis dos chamados ossos irregulares. São eles exatamente que vão ter essas variações. E aqui tem exatamente esses exemplos que eu estou mostrando para vocês. Por exemplo, a própria ideia do osso esfenoide, que você tem na base do crânio, faz com que você tenha essa ideia mesmo. Então, com isso, você vê lá os forames, que são aberturas, tá? São passagens, que vão permitir exatamente passagem de quê? De vasos sanguíneos, de nervos, exatamente fazendo o quê? Toda a inervação, toda a irrigação, obviamente, da estrutura corporal. Então, isso é importante em função disso aí. Por quê? Isso fará com que você tenha o quê? Uma estruturação da própria o quê? Indivíduo, fugindo daquele padrão, normalmente de ossos padrões que nós discutimos até o presente momento. Tá? Então, com isso, ainda vou voltar a falar disso de novo. Vamos lá para o maxilar. O próprio maxilar é esse osso já diferente, em função daquele parâmetro de epífise. Tanto que você nota o seguinte, olha lá, esse é o maxilar inferior. Repara que você tem exatamente o quê? Processos de encaixe com a parte superior. Depois, quando eu mostrar o crânio, eu vou te mostrar isso aí, tá? Você tem exatamente onde tem os alvéolos, conforme eu falei, onde encaixam os dentes, tá bom? Exatamente aqui nessa parte maxilar. E as duas projeções que você tem, que vai encaixar aonde? Vai se apegar exatamente à parte do maxilar superior, que exatamente são os processos chamados de côndilos. Esses côndilos coronoides vão exatamente agarrar essa parte aqui de cima do maxilar superior, vão fazer essa questão de abrir e fechar. Você permite exatamente por isso. Mas é claro, aqui não dá para ver, mas ali você vai ter o quê? Articulação, tecidos, tegumento, várias coisas estão ali. Por isso que o osso, por si só, sozinho, ele não vai servir para aparelho locomotor. Ele é apenas um sustentáculo disso aí. Então, com isso, você vai ter um início exatamente dessa estrutura. Depois, com o locomotor, é que eu vou juntar tudo. Tegumento, a parte das cartilagens, a questão muscular e a própria estrutura do tecido ósseo. Esse conjunto vai dar a primeira, digamos assim, a primeira estruturação do aparelho locomotor e, é claro, o músculo vai coroar tudo isso com o quê? Dando energia a esse movimento que você tem aí. Repare outros detalhes que você pode ver na própria maxilar, que você, por exemplo, tem depressões, tipo isso aqui, forames. Esses pontos que são exatamente espaços, entradas, pequenas entradas, isso são variáveis do osso. Tá? São exatamente, alguns ossos, vão ter exatamente isso aí. Então, vão ter essa possibilidade. Então, com isso, meninos, o que vai acontecer? Vai permitir passagens, exatamente o quê? Adventos de quê? De entrada de nervos, de vasos sanguíneos, passando por todos esses tecidos aí. Algo a perguntar, alguma coisa a falar, meninas e meninos? Boa noite. Eu já tirei, Catarina? É isso. É que não tá aparecendo nada para mim aqui. Pronto. O que acontece? Pode ser a questão da internet, tá bom? Pode ser a questão... você tá com o celular ou tá com o computador? Estou no computador. Pronto. Pode ser a questão da própria internet. Eu também, como eu estava explicando aqui para os outros meninos, eu estava falando que eu tive problemas, inclusive de manhã, com os próprios slides. Você tem uma ideia, para ser quase 30 minutos, mais de 30 minutos, tentando colocar o meu slide, porque não estava ele aqui tentando acessar. E olha que eu estou perto de uma torre aqui de transmissão. Então, com isso, mesmo assim, hoje está meio complicado em função disso. Mas aí qualquer coisa, Catarina, se você perder alguma coisa dos eventos, da aula, não se preocupa que tudo isso vai estar gravado em vídeo, tá? Não fica ansiosa, não. Isso tudo vai estar gravado em vídeo e depois eu estou gerando um link para isso aí. E qualquer dúvida, na outra semana, a gente marca um horáriozinho, toda a turma, se a gente quiser, esclarece isso, tá bom? Tá Só bom. dá um pipi que daqui a pouco ele deve carregar. É que tá demorando mesmo a carregar. Até o meu aqui tá demorando para carregar. Tá? Fica tranquilo. Vamos lá. Beleza. Então, com isso, o que acontece? Com esses eventos aí, você certamente tem outras variáveis disso. Ou seja, por exemplo, você tem os ossos que vão compor exatamente o quê? A perna do indivíduo. Nós chamamos ele de tíbia e de fíbula.
Tíbia e fíbula são exatamente ossos, tá? Depois a gente vai falar ainda mais detalhes deles. Estou falando as primeiras coisas desses ossos, tá? Agora, o esqueleto apendicular, ou seja, o esqueleto das pernas, tá bom? Repara que você tem aqui embaixo, ó, o pé. Olha para o desenho na sua frente. A tíbia e a fíbula, onde você vai ter a batata da perna aqui, e a canela. Então, a tíbia, perdão, ela vai ter uma ligação direta, mais com o fêmur. E a fíbula vai ficar um pouco mais projetada. É como se ela estivesse na batata, é como se ela formasse esse arco. Repara aqui. Ai, desculpa. Você tem aqui... Passou sozinho. Você repara que você tem aqui, ó, entre a tíbia e a fíbula, um pequeno espaço. Então, mostrando exatamente que ela é um pouco arqueada em função disso aí. Então, com isso, o que você vai ver? É que esse espaço é formado exatamente porque a própria fíbula faz uma pequena projeção em virtude disso aí. Então, aí você vai ter exatamente o quê? Uma estruturação do osso, tá? Então, a tíbia se liga diretamente à estrutura do fêmur, onde você, inclusive, entre o fêmur e a tíbia, você daqui a pouco a gente vai falar, quando a gente falar da articulação, eu vou falar exatamente da rótula, tá bom? Quando a gente vai comentar depois quando eu falar em locomotor, eu vou falar das articulações. Então, eu vou comentar das cápsulas articulares. Então, a gente vai falar exatamente que ali é a rótula. Uma das principais cápsulas que você tem exatamente para movimento entre o fêmur, o osso da coxa, e, é claro, os ossos daqui da parte inferior das pernas. Tá bom? Então, esse conjunto que você tem o quê? Dos membros inferiores, o que você vai ter lá, meninos? Você vai ter o fêmur como osso maior, ligado exatamente... Repara que aqui, ó, você tem até um pedaço desse esqueleto. Tá vendo aqui a pelve? A pelve é exatamente esse osso maior que a gente chama de ilíaco e que é essa cintura, que a gente chama de cintura pélvica, ela é uma cintura na qual é composta não apenas por um osso, tá? São 3 ossos que depois eu vou descrever para vocês. Então, esses ossos formam a cintura pélvica e se ligam depois com o fêmur, que é o osso maior, é um dos maiores ossos do corpo humano. Ele depois vai se ligar à tíbia, ok? Fazendo... Aí você tem lá no meio escrito patela. Patela, o osso da patela, exatamente é o osso que você tem do joelho, tá? Entre a patela e aquele osso ali, que exatamente você vai estar próximo, tanto do fêmur como da tíbia, você vai ter a cápsula articular, que exatamente vai dar o joelho, tá? Então, você vai ter importante articulação ali, que depois nós vamos falar dela. Então, lembre-se, você tem o fêmur, o osso da patela, se liga à tíbia, e você do lado tem a fíbula. A fíbula é exatamente esse osso mais projetado para a parte um pouco mais externa. Então, com isso, você vai ter tíbia e fíbula, formando exatamente essa região que a gente chama de quê? De canela e da batata da perna. Depois, você desce exatamente o quê? Para os ossículos dos pés, que depois a gente vai comentar em relação a esse. Exatamente pequenos ossículos que vão formar a estrutura do pé propriamente dita. Depois a gente vai descrever isso aí com mais calma. Isso é para te mostrar exatamente que você tem o quê? Pontos de encaixe e, consequentemente, o quê? Ele também vai sustentar todo o eixo gravitacional do teu corpo. É as pernas que seguram exatamente o quê? Mantém tua base. A coluna te mantém ereto, tá? A coluna vertebral. E a questão exatamente das pernas dá sustentação a isso aí. Bem, com essa linha de raciocínio, o que vai acontecer? Além de você manter esse peso corporal. Aqui é só para te mostrar como é exatamente que é a tal da tíbia e da fíbula. E aqui a gente mostra exatamente aquela ideia da fratura. Lembra que vocês estavam, inclusive, me perguntando lá no final? Mas, Marcos, quando você tem, digamos, uma fratura, às vezes você não precisa fazer um alinhamento, vocês estão me perguntando semana passada. Repare que aqui, ó, são pinos exatamente cirúrgicos, para exatamente fazer um alinhamento disso aqui. Repare que o cara tem o quê? Inclusive 2 fraturas. Ele vai precisar botar pinos aqui e do outro lado, para que haja um crescimento exatamente alinhado em função dessa estrutura. Então, é importante exatamente o quê? Você orientar, no caso exatamente, quando ocorre o quê? Uma quebra, uma fratura em relação a isso aí, tá? Isso aqui é só para um exemplo para ilustrar a aula anterior. Aí, de novo, você tem lá exatamente o quê? A questão, a própria anatomia dos ossos, onde você tem lá o esqueleto apendicular, os braços. Nós estamos estudando o quê? Por enquanto, exatamente esse esqueleto apendicular, e depois vamos passar para os detalhes em relação a eles, mas aqui dá para ver mais algumas coisas que eu tinha mostrado para vocês. Repara que lá em cima, ó, a tal da cintura torácica escapular.
olha o osso maior que eu estava falando para vocês, a escápula, tá? Que antes essa escápula era chamada de omoplata, isso aí, tá? Anteriormente. Se liga exatamente à clavícula, esse osso daqui, dessa parte de cima, e isso tudo, clavícula mais escápula, faz a cintura escapular, que segura o quê? Essa parte superior, exatamente de encaixe do quê? Dos braços com o tronco. Então, com isso, você tem exatamente as partes dos braços ligadas à estrutura de onde? Da escápula com a clavícula, formando a estrutura escapular. Embaixo é o que a gente está falando o quê? Da estrutura pélvica. Então, você vai ter os ossos do quadril. Você olha um pouco mais abaixo. No final lá da coluna. Aí você vai ter o que? As pernas, olha o fêmur, que é o osso maior. Depois você o quê? Tem a tíbia e a escápula. Depois você tem o quê? Falange, falanginha, falangeta. Que são exatamente os pequenos ossículos que formam o pé. Tá? Depois a gente vai ver o pé separadamente. Então você vai ver que tem micro-ossos que juntam isso aí. Então, o conjunto desses ossos, mais articulações, é que te dá o teu pé. É a mesma coisa, o similar ao que você tem na mão. Micro-ossos formam exatamente o quê? A estrutura da mão. Que a gente chama de carpo, metacarpo, e exatamente as falanges, tá? E elas vão fazer com que você tenha o quê? Movimentação. Isso exatamente depois, quando eu chegar em locomotor, eu vou falar exatamente das articulações específicas para isso aí. E depois a gente vai descrever mais ossos em função disso. Até aí, querem perguntar de novo alguma coisa? Posso continuar então? Vamos lá. Nessa ideia, o que acontece? Aí, como eu disse a vocês, vocês vão ter o quê? O esqueleto axial com os ossos exatamente da cabeça em relação ao próprio tronco. Então, com isso, vocês vão ter alguns ossos compondo isso aí. Nós falamos uma parte deles, que daqui a pouco eu vou escrever de novo. Os chamados ossículos do ouvido médio, tá? A gente vai voltar a falar disso. São 3 pequenos ossos que tem ali dentro. Vou comentar sobre esses ossos. São eles que vibram exatamente em função do som. A questão do ocioide, que fica exatamente aqui nessa base, tá? Que vai te ligar com o quê? Com a sua coluna vertebral. É ela que exatamente a coluna, aquelas vértebras que vão se sobrepor uma à outra, que tem um espaço. Esse espaço é por onde exatamente vai passar o quê? Os nervos, tá? Então, por isso, você vai ter uma comunicação do sistema nervoso central, que vai estar nesse cérebro, na caixa craniana, com a coluna. Então, você vai ter um elo de ligação, que depois esses nervos vão expandir para o corpo posteriormente. Isso vocês vão ver novamente também quando chegar ao sistema nervoso. Além dos ossos da cabeça, que a gente vai ver, e os ossos da coluna, você ainda tem o externo, que é exatamente esse osso aqui, ó, mais no meio da caixa torácica, e encaixado neles, você vai ter o que? As costelas. Então, com isso, as costelas vão se encaixar no externo, uma parte delas, depois a gente vai mostrar isso, e esses ossos exatamente vão fazer o quê? Toda uma proteção da caixa torácica, ou seja, vão proteger pulmão, vão proteger o coração, toda essa região aí. Então, isso vai ser importante exatamente para proteger o quê? A questão dos órgãos. Lembra que uma das funções exatamente dos ossos era proteger o quê? Os eventos exatamente o quê? Dos órgãos, para que os órgãos não sejam o quê? Destruídos ou não sofram exatamente impactos, rompimentos. Isso exatamente é a função deles. Então, você nota que essa projeção exatamente da caixa torácica, das costelas, permite isso aí. Aí vamos lá para os ossos do crânio. O que acontece em relação aos ossos do crânio? Primeiro ponto, a parte mais importante, é você poder proteger exatamente quem? O cérebro. O cérebro vai ter encaixado aí dentro. Então, com isso, o que acontece? Esses ossos do crânio não são... O crânio não é uma estrutura única, é formada por diversos ossos. Tanto que vocês estão vendo ali, ó, o esfenoide, você está vendo o quê? O etimoide, um pouco mais projetado ali, ó, tá as setinhas ali. O frontal, essa parte da frente. A parte de trás, o parietal. A base do crânio você vai ter o occipital. E na lateral você vai ter os temporais. Tudo isso junto exatamente forma o crânio. Mas só que tem uma particularidade nisso aí. Vamos conversar primeiro sobre isso. Quando você pensa exatamente em frontal, occipital, esfenoide, etimoide, temporal, parietal e o crânio como um todo, o que acontece? Para essas estruturas ficarem juntas, você tem soldaduras, tá? O que são soldaduras? Estão vendo que tem ponto, quando você olha para o osso do crânio, para esse desenho à esquerda,
Você está vendo aquele azul, tem uma limite com aquele outro frontal, que é meio alaranjado, e no meio dele parece que tem uma rachadura. E a mesma coisa do parietal, quando você olha para o temporal. Repara que tem uma linha ali, aquilo ali tinha cartilagem. Aquela cartilagem que está ali, com o passar do tempo, vai juntando essas placas. Vai fazendo com que essas placas fiquem o quê? Devidamente juntas. É como se ficassem o quê? Se fossem soldadas uma na outra. Então, com isso, dá uma consistência a toda a caixa craniana, permitindo exatamente que haja o quê? A proteção do cérebro. Isso é importante. Por que isso é tão importante? Porque isso protege o teu sistema nervoso. Vai ser explicado em um determinado momento disso para vocês, dizendo exatamente que toda a parte de controle do corpo está ligada a quem? Até o cérebro. E ter o cérebro na cabeça precisa de uma estrutura de proteção. Precisa exatamente de uma estrutura na qual é voltada para o quê? Esse processo de quê? De envolvimento do sistema nervoso. Então, com isso, o tal do sistema nervoso central fica lotado ali dentro daquela caixa craniana. Então, é importantíssimo que ela seja protegida. Mas por quê? Porque exatamente ela controla todo o teu corpo. Controla teus órgãos, controla uma série de músculos que você não é independente da sua vontade, chamado músculos lisos, tá? Que nós vamos depois falar sobre eles. Então, esses ossos protegem o crânio. Então, com isso você tem o quê? Como se fosse uma caixa, tanto que se chama de caixa craniana, onde você guarda exatamente o cérebro. Só tem esses? Não, temos mais. Tem o próprio esqueleto da face, que vocês estão vendo aqui. O osso lacrimal, onde vão ficar exatamente o quê? Os globos oculares. A questão do osso nasal, onde você vai ter encaixe exatamente da base, da cartilagem do nariz. Ela vai se encaixar ali. Depois você tem o quê? Concha, zigomático, vão formar exatamente essas bochechas. Você tem os ossos do palatino, que é o chamado céu da boca, tá bom? E depois você tem o quê? Os maxilares, superior e o inferior. Esse conjunto todo de 14 ossos forma quem? O esqueleto da face. É ele que, juntando com os ossos do crânio, você vai ter os ossos da cabeça. Então, vamos dizer, a ideia da... Opa, fala aí, quem me chamou? Desculpa interromper. Érica Ramos. Quem me chama? Quem me chama? Érica Ramos. Pronto, fala, Érica. No caso, essas divisões entre os ossos do crânio seriam sulcos ou depressões? Não, não são sulcos ou depressões. Esses não. Esses são pontos exatamente que a gente chama o quê? De pontos de soldadura. São eles que vão formar o que a gente vai chamar posteriormente de suturas. São linhas. Tá? São linhas que antes eram ricas exatamente em cartilagem. Lembra a história do bebê, quando eu falei que de repente você até, ao encostar o dedo lá na cabecinha do bebê, parece que afunda seu dedo pra dentro da cabeça do bebê? A ideia seria essa, porque antes é muito rico em cartilagem. Mas com o passar do tempo, essas cartilagens vão sendo substituídas pelo quê? Por tecido ósseo. Então, com isso, vai ter a soldadura. As depressões não. As depressões são exatamente outras regiões, tipo esse lá do osso lacrimal. Tá vendo lá que você tem exatamente o quê? Um afundamento, onde vai encaixar exatamente até a questão do globo ocular? Isso sim. Entendi. Mas os outros pontos são exatamente o quê? Suturas, tá? São exatamente as linhas que ligam esses ossos. Os ossos são todos separados. A gente poderia separar todos eles em cima de uma mesa. Se você precisa depois juntar para formar toda essa estrutura. Os 14 da face, com mais lá os 8 ligados exatamente o quê? A região do crânio. Entendeu? Entendi. Pronto. Alguém mais? Alguma coisa? Savana, Opa, fala aí. eu vi aqui no slide que essas cartilagens somem a partir dos 30 anos. Ocorrendo uma fratura craniana numa pessoa jovem, qual é o risco deles se soltarem? Dele o quê? Não entendi o final. Deles se soltarem, no caso, como eles estão juntos por uma cartilagem, é muito frágil. Não, mas veja uma coisa. São pequenas linhas de cartilagem. Mas ele não se solta e fica assim fácil, não. Isso a questão dele, ele pode abrir, mas depois fecha. Mesmo quando você tem fraturas que você tem na adolescência, na infância, acontece, depois esse tecido ósseo ele repõe muito rápido. Lembra que a gente falou exatamente o quê? De fibroblasto, exatamente da ideia daqueles tecidos? Ele faz uma reconstituição disso aí rapidíssima. O problema maior é exatamente o quê? São fraturas e rompimentos de ossos quando a pessoa está mais velha.
Aí é outra conversa, porque o metabolismo dela está mais baixo. Aí, com isso, a questão que vai se soltar, a questão toda é que aquela reconstituição daquela estrutura leva mais tempo. Mas não tem esse risco, não, porque eles são. Você precisaria arrancar isso aí para poder sair. É isso que eu estou dizendo. Entendi. Oh? Ok. Então, com isso, o que vai acontecer? Apesar de você tudo isso, inclusive como a moça está falando, em função exatamente de você ter o crânio do bebê, dele ser mais, obviamente, com mais cartilagem, e o próprio jovem, com o passar do tempo, ainda fazer a reposição disso, essas placas não se soltam, porque elas estão bem unidas em relação à estrutura. Então, você pode ter alguma fissura, rachadura, quebra esse osso, mas tranquilamente ela vai ser reposta. Obviamente você vai ter uma certa dificuldade com os indivíduos mais velhos, como eu estava comentando, em função da calcificação. Isso pode acontecer, mas é mais em função do metabolismo. Continuando. Você ainda tem a questão do próprio esqueleto axial, tá bom? O chamado ocioide. O que é o ocioide? Ele fica um pouquinho, como o rapaz aqui está com a cabeça levantada. Repara, é um ossículo que fica exatamente o quê? Um pouco abaixo do maxilar inferior e fica um pouco acima, onde vai ficar posteriormente a própria tireoide. Então, um ossículo que exatamente fica naquela região ali, tá? Você tem ossos que vão se encaixar formando a própria coluna vertebral, vão ser 24 vértebras, tá bom? Que vão se empilhar até chegar na região que a gente chama de sacral, que é exatamente lá perto do osso ilíaco, tá? Então, você vai ter o cóccix. O cóccix tem uma questão interessante. O que tem o cóccix? O cóccix, se você notar, é um osso que, com o passar do tempo, ele vai sumir. Ele está sofrendo uma involução. Acredita-se exatamente que nossos ancestrais, tá, que eram exatamente primatas, tá, nós tivemos um pequeno período da nossa evolução, que a gente tem exatamente que teve uma convergência entre os primatas e nós, e um belo dia a gente se separou deles. Mas sobrou um pouco dessa época evolutiva, exatamente uma estrutura que o cóccix acredita-se que era o quê? Era uma cauda que evoluiu. Então, com o passar do tempo, o que está acontecendo com o cóccix? Ele está sumindo, igual o apêndice, tá? Ele está perdendo sua função. Então, com isso, com o passar do tempo, essa estrutura valqueira vai acabar desaparecendo. Então, isso é importante em função disso aí. Outra coisa que você tem, perdão, outra coisa que você tem, exatamente a questão do quê? Dos chamados forames das vértebras. Só um minuto, por favor. E o que acontece esses forames? São exatamente aquelas depressões em cima das vértebras, aquelas que eu mostrei encaixando uma na outra. É ela que vai fazer a tal da coluna vertebral. É ela exatamente como eu expliquei a vocês, onde vocês vão ter um tubo, por onde vão passar o quê? A questão dos nervos, tá? A costela externa nós falamos, vamos voltar a falar dele depois. Lembre-se que exatamente as costelas, junto com o externo, é quem vai formar essa caixa torácica, tá? Mas eu vou voltar a falar disso um pouquinho mais adiante, tá? Com mais detalhes. Aqui o que a gente estava falando. Outro ponto. Repara que você tem o crânio aqui, todos já com o quê? Todos os ossos neles o quê? Unidos, formando a caixa craniana, e você tem a coluna. Olha lá o osso do cóccix que eu disse, lá na extremidade, ó. Você tem a região sacral aqui, mais ou menos aqui você tem a região exatamente da chamada cintura, cintura pélvica, tá? Fica exatamente nessa região ali do sacrum, e um pouquinho mais abaixo é o cóccix. Esse cóccix exatamente que eu estou falando que está sumindo. Com o passar do tempo, ele vai sumir em função da própria região exatamente evolutiva, da questão evolutiva do indivíduo. Então, com o passar do tempo, esse osso ele está perdendo sua função e ele está sumindo. Mas em cima, você vê importantes o quê? 3 grandes grupos, exatamente, que é de regiões vertebrais. 7 das vértebras vão formar a região cervical, que é um pouco mais próxima do crânio. A mais o quê? Mediana, que exatamente a gente chama o quê? De vértebras torácicas, que são 12 delas. E mais embaixo, as famosas vértebras lombares, onde muita gente sente dores em função de uma postura, uma série de fatores que entram nisso aí. E o que acontece em relação à coluna vertebral? Ela vai ser importante para o quê? Sustentação para o teu corpo, tá? Então, ela vai dar exatamente o que a gente chama de estrutura ereta do indivíduo. Por isso você tem exatamente esse desenho à tua direita aí, o indivíduo que, devidamente, numa posição reta, isso em função do quê? Da própria coluna. Ela favorece exatamente esse posicionamento.
você vai poder sustentar a cabeça em virtude disso aí, tá bom? Você vai ter exatamente força para segurar a cabeça em cima, como a gente chama, em cima dos ombros, né? A gente fala. Você vai ter também o ponto de fixação que das costelas e do próprio que dos chamados músculos do dorso. Dorso é o quê? Das suas costas. Você tem uma série de músculos nas suas costas que a gente chama de intercostais, que depois eu vou te mostrar. Esses músculos exatamente vão favorecer o quê? Exatamente esse posicionamento, vão ser importantes para proteger, junto com os órgãos que se encontram ali. Querem me perguntar algo depois de eu ter falado isso? Querem esclarecer alguma coisa? Repetir alguma coisa para vocês? Eu não entendi. Aline. Vamos lá, primeiro lugar. Quem está falando? As senhoritas na frente. Aline, fala, dona Aline. O que aconteceu? Isso. Eu não entendi muito aí a função do cóccix que o senhor falou no slide anterior. Eu falo, aproveito esse que está exatamente aparecendo o cóccix aqui. Tá vendo ele agora? Na coluna vertebral? Sim, aqui embaixo, sim. Pronto, sim. Isso. Vamos aproveitar então você vendo ele que fica mais fácil. Tá notando que o cóccix está pequeno quando a gente compara em relação às vértebras em cima? Tá ficando pequenininho, uma pontinha? Isso exatamente é o processo de involução que eu estou falando. Ou seja, o cóccix está diminuindo com o passar do tempo. Por que isso está acontecendo? Porque a gente não precisa mais daquela estrutura ali. Acreditam-se os cientistas que aquilo ali, o cóccix, era o quê? Era uma região onde existia uma cauda residual. Nós tínhamos uma cauda, nosso antepassado lá atrás, bem antigo, bem primitivo, tinha exatamente uma cauda, um princípio de uma cauda. Mas quando a gente tornou o corpo mais ereto, porque antes a gente andava meio apoiado com o quê? Com as estruturas das pernas e dos braços. De vez em quando a gente apoiava com os braços para andar. Mas agora isso passou, esse tempo. Então, com isso, a coluna fez o quê? Quando a gente ficasse mais ereto. Então, a ideia de você ficar mais ereto permitiu que houvesse o quê? Uma estruturação do corpo, uma elevação do corpo. Isso fez com que, exatamente, as regiões da coluna sustentassem mais esse corpo. Aí, com isso, o cóccix está perdendo sua função, devido a isso que eu estou falando. Então, ele está sumindo. Então, é uma estrutura que está evoluindo, igual o apêndice. O apêndice também passa por uma situação muito parecida como essa. Entendeu, Aline? Entendi sim, professor. Obrigada. Nada, disponha. Quem foi mais? Que alguém me chamou aí. Tudo bem? O resto? Então vamos nessa. Então, com isso, com essas regiões, você tendo exatamente, como eu disse, só repassando pela última vez, a coluna dividida nessas quatro regiões grandes, ou seja, 3 regiões maiores, cervical, torácica, lombar, e mais a sacrococcígea, que nada mais é exatamente que a gente, como eu disse a vocês, a própria cóccix está sumindo, tá? Então, com isso, isso vai definir exatamente o que é a tua postura. Exatamente, dos eventos de dor, estão muito ligados exatamente à própria coluna. Lembra a história das dores, o quê? Que são lombares, cervicais, às vezes exatamente por quê? Má postura da própria coluna. Então, a coluna faz com que você, em função de você não sentar adequadamente, se posicionar adequadamente, às vezes senta, bota a perna lá para cima, fica muito tempo com a perna cruzada. Então, com isso, o que vai acontecendo? Vai forçando os nervos da coluna. Por isso você está tendo aquele desenho lá em cima à direita. Mostrar exatamente o quê? Que eventos de dor é porque você pressiona exatamente esses pontos em relação à coluna. Eu vou falar mais adiante disso e vou mostrar que você, em função dos nervos, muitas vezes há um desgaste dos chamados discos intervertebrais. A gente vai voltar a falar deles aí. Cada vértebra, quando se sobrepõe uma a outra, fazendo essa coluna que você está vendo lá, a lombar, torácica e cervical, você tem o quê? Pequenos discos, tá? De cartilagem. É como se fossem amortecedores, ou seja, na hora que você senta e para seu peso, a tua coluna exatamente bota toda a força, todo o peso em cima das vértebras. Consequentemente, cada vértebra sobreposta uma à outra tem um ponto exatamente o quê? De apoio, de amortecimento. Esse ponto de apoio, de amortecimento, é o que eu chamo de disco intervertebral. Eu vou voltar a falar dele um pouco mais adiante. Mas é ele, com o passar do tempo, que vai desgastando e vai dando exatamente essa série de dores, de eventos de dor que a gente escuta falar. Dores lombares, cervicais, e a gente vai comentar um pouquinho depois disso mais adiante. Torácica, tá? Bem, continuando. Até falar nisso, já está até aqui. Eu estava achando que já estava mais lá na frente. Aqui, então eu já aproveito e já falo disso. Olha o que tem aqui, ó. Cada uma das vértebras
sobreposta uma a outra. Esse desenho mais central que você tem aqui. O amarelinho que você está vendo exatamente é a medula espinhal, ou seja, os tais nervos. Os discos intervertebrais, que vocês estão vendo ali em branco, são exatamente o quê? Esses discos... Opa, caiu alguma coisa aqui no fone. Esses discos intervertebrais é que vão suportar o peso das vértebras, uma sobre as outras. Então, aí tinha alguém me perguntando ainda agora se tinha o quê? Forames e depressões. Repara a vértebra, que a vértebra exatamente tem um conjunto exatamente que dessas variáveis, dessas projeções que a gente fala dos ossos. Olha lá, repara no desenho. Forame, que é exatamente a abertura, as projeções que são pedículos, lâminas. Você tem várias variáveis, exatamente os ossos da vértebra. E cada uma dessas vértebras sobrepostas, uma a outra, vai formar a coluna vertebral. Esse disco cartilaginoso, tá bom, importante, colágeno tipo 2, ele vai ser importante porque ele absorve choques mecânicos. O que é choque mecânico? Quando você senta e joga todo o corpo para trás. Então, com isso você faz o quê? Uma força na tua coluna. Exatamente porque você tem o quê? Uma sobreposição de uma com a outra. Isso vai facilitar também o movimento da sua coluna. Então, vai ser importante exatamente que você tenha esses discos para isso aí. Você ainda vai ter nesse disco vertebral também as cartilagens que são chamadas de periféricas. São elas que vão favorecer exatamente o movimento. Por isso que você consegue girar o corpo. Então, você gira o corpo em função do tronco, mas você também tem um auxílio da coluna vertebral em virtude disso aí. E são elas que, com o passar do tempo, por você, de repente, bebida em excesso, fumar, a questão de não hidratar adequadamente, você vai perdendo esses discos cartilaginosos. São eles exatamente que, com essa perda... Só um minutinho, por favor. São eles que, com essa perda deles, ou seja, o desidratar desses discos que estão vendo brancos aí, é que vão causando as dores. Por que acontece? Uma vértebra, quando fica uma sobre a outra, sem os discos, ela começa exatamente o quê? Passar a haver um atrito. Então, pode haver um desgaste do próprio osso. Ou então, pior ainda, você pode atingir exatamente o nervo. Por isso é que você tem a chamada protusão discal, quando aquele nervo, está vendo a questão exatamente da medula espinhal? O nervo pode se projetar dali para baixo da vértebra, por um acidente, por algum evento. Então, com isso, o que vai acontecer? Você pode ter essas vértebras como se estivesse pinçando esses nervos. Quando você tem uma pequena projeção, você chama isso de protusão discal. Agora, quando você tem um deslocamento grande desse nervo para entre essas vértebras, você chama exatamente isso de hérnia de disco. A famosa hérnia de disco é isso aí. É uma projeção dos nervos para exatamente ficar o quê? Entre as vértebras e, consequentemente, havendo o quê? Digamos assim, uma pressão, e o que vai causar posteriormente, certamente, uma dor nessa região em virtude disso aí. Dúvidas? Nada? Então, vamos lá. Então, com isso, o que vai acontecer? Com os discos intervertebrais protegendo as vértebras, você dá exatamente o quê? Um aparato a essa pressão que você tem, não só pelo corpo, a própria pressão gravitacional que te empurra de cima para baixo. Ela exatamente atua em cima de você, fazendo com que haja o quê? Uma pressão muito grande. Então, a coluna sustenta toda essa pressão. Então, ela é muito importante em virtude disso aí. E olha o que eu estava falando para vocês. No canal auditivo, você tem ossículos. Era isso que eu estava comentando com vocês, que eu estava querendo primeiro chegar aí. Esses ossículos, eles levam exatamente o quê? 3 nomes para 3 coisas. O chamado martelo, bigorna e estribo. Você tem a sua direita acima. Esse martelo, bigorna e estribo ficam dentro do ouvido médio. Toda vez que você escuta um som, eles vibram, tá? E é isso exatamente que você identifica um som. Por exemplo, por causa dessa vibração, os nervos captam isso e, consequentemente, manda isso para o sistema nervoso central. E você faz uma identificação das chamadas vibrações sonoras, tá? E aí, com isso, o que vai acontecer? O tímpano é que vai captar isso aí. Por isso você consegue o quê? Ter esse sistema auditivo. Então, você tem a membrana, que a gente chama de membrana timpânica, mais ainda esses 3 ossículos, que são importantes. São eles que vão vibrar exatamente em função do som, em virtude disso. Tá? Perguntinhas? Alguma coisa? Então. Aí, de novo, como eu falei para vocês, a gente ia falar sobre isso. Olha aí o tórax. O osso mais central
é o que eu chamo de externo, tá? No osso externo, esse osso exatamente que você vai ter ali com a parte, mas chamado osso externo, você vai ter alguns pontos de encaixe. O que eles são divididos? São divididos em 3 pedaços o externo. O manúbio, que é a primeira parte lá em cima, depois vem o corpo, que é a parte mais mediana dele, e o último, você tem o chamado processo tifoide. Tifoide é porque você tem essa projeção óssea aí. Repare que lá atrás, você está vendo lá L1, L2, T12, T11, aquilo são as vértebras, tá? E são as regiões. O T é de torácica e o L embaixo é de lombar. Exatamente aquela região lombar e região torácica que eu falei para vocês. Esses pontos, exatamente, eles encaixam em algumas partes, exatamente o quê? Por causa de uma ligação que você tem com cartilagem. Repara uma coisa no externo e nos ossos das costelas, que são exatamente esses mais recurvados. Repara que você tem um ponto exatamente todo branco ali. Aquele ponto branco é cartilagem, principalmente cartilagem hialina. Então, a cartilagem hialina estabelece uma ligação, um elo de ligação com quem? Com o externo. É por isso que a caixa torácica fica projetada. E é por isso, exatamente, ali por trás, você vai ter pulmão e coração, tá? E eles ficam protegidos exatamente o quê? No meio da caixa. Você tem lá, obviamente, no externo, e lembra que eu falei, ele é exatamente um dos estruturas hematopoéticas, aí foi uma pergunta de uma das meninas no início, que é exatamente, eu teria medula óssea aí? Tem. O externo, inclusive, é um dos pontos de produção importantes de quê? De células sanguíneas. Então, você vai ter o quê? Como é que se chama? Um osso importante com a medula vermelha sintetizando células sanguíneas. Você vai ter o quê? As articulações ali no externo, tá bom? Ou seja, inclusive é ali em cima que você vai ter a clavícula e a cintura escapular, aquilo exatamente que eu falei da parte, o quê? Daqueles ossos portais, tá bom? Você vai ter exatamente o quê? Consequência, o encaixe das costelas, e ele vai ser constituído, como eu falei para vocês, 3 partes. Manúbio em cima, corpo no meio, na região mediana, e a questão do osso tifoide ali no meio. Estão entendendo isso que eu estou falando? Querem que eu repita alguma coisa? Tá tudo bem? Que isso tudo é que informa o tórax, tá bom? É porque osso, vamos dizer o seguinte, eu sempre digo isso, a gente tem que falar de anatomia, é importante para vocês, ainda mais vocês que são do primeiro semestre, mas não tem para onde correr o osso é diferente de tecido. Você nota que no tecido, quando eu falo de fisiologia, tem mais dinâmica. A coisa é um pouco mais dinâmica, tem uma função, etc. Não é que você não tenha função, mas a questão com o osso é uma estrutura que ponto. Tem aquele desempenho e acabou. Não tem muito para onde correr em função dessa funcionalidade. Exceto, por exemplo, da própria ideia do hematopoético, que eu estou falando, a produção de células, né? Então, tirando isso, você sempre fica girando em torno da mesma coisa em função disso aí, tá? Então, a projeção da estrutura e a própria estrutura da caixa torácica é essa parte aí. Depois ainda vou falar das costelas, mas daqui a pouco. Ainda quero falar um pouquinho mais adiante. Uma outra coisa que eu citei com vocês é a questão da cartilagem, tá? Essa cartilagem que exatamente faz a ligação entre o corpo do osso externo com as costelas é uma cartilagem do tipo hialina. Lembra daquilo que eu falei para vocês, que hialina é um tipo de cartilagem que existe em maior quantidade no corpo, tá? Então, se eu tivesse que falar qual a cartilagem que existe maior quantidade no corpo de um indivíduo, é a cartilagem do tipo hialina. Não me esquece isso, não. Depois, aqui de novo, só para a gente poder fixar um pouco mais a questão na própria coluna vertebral. Inclusive, a senhorita que estava me perguntando, acho que foi a Aline, me perguntando sobre o osso do cóccix. Repara que lá embaixo, ó, o cóccix, inclusive, está sumindo, tá bom? Repara que você tem lá, ó, os L's que eu disse para vocês, 5 vértebras que formam a região o quê? Lombar, 12 vértebras que formam exatamente a parte mediana, que é exatamente a parte que torácica, e a parte mais superior, que são as cervicais, formada por 7 vértebras, que aí você leva até um nome mais específico, que é a primeira delas, lá em cima, a gente chama de atlas, e depois chama de axis, tá? São exatamente pequenos pontos de encaixe em relação à coluna e à base do crânio. E embaixo você tem a região sacral, tá?
que a gente estava chamando de aqui de S, esse S de sacral, e aquele ponto que eu falei para vocês que está sumindo, que é o próprio cóccix. Aí, mais uma parte em relação às costelas, que a gente não falou lá. Você tem grupos em relação a elas. Por exemplo, de todas elas, a gente chama exatamente, são 12 pares, tá? Mas a que você chama de verdadeira são os primeiros 7. E por que isso? Se você notar as primeiras 7, praticamente encaixam exatamente aonde? No externo. As outras vão levando alguns nomes. 3 pares, que exatamente a 8, 9 e 10, você chama elas de falsa, porque elas ficam um pouco mais soltas em função disso. E as últimas, a 11 e 12, elas são flutuantes, que praticamente já não encaixam mais, somente por esse elo de ligação da cartilagem em direção ao próprio externo. E detalhe, elas não se articulam e não estão fixadas exatamente somente nas vértebras. Repare que as vértebras lá por trás fixam algumas delas, tá? Então você faz exatamente o quê? Aquela região da caixa torácica. É por isso que você vai ter o quê? Essa região encaixada com movimento em função exatamente das vértebras torácicas e o próprio externo em função disso aí. Perguntas, meninas e meninos? Falando em meninas e meninos, só tem meninas, né? Os meninos estão sapientes demais. Nem vieram à aula. Muito bom. Que bacana. É bom que vocês depois dão aula para eles. Ops. Ah, não, peraí. É que eu estava sem o fone. Vocês perguntaram alguma coisa especial? Não? Então vamos lá. Então com isso aí, o que vai acontecer? Sim, eu, professor. Opa, tem um aí perdido? Quem tá aí? Ronald. Pronto, Ronald. Bendito é o fruto entre as mulheres. Amém. E tem o Cleidson. E achei o Cleidson também agora, graças a Deus. Achei que só tinha cromossomo X aí. Agora eu estou vendo que tem 2 representantes do Y. Cleidson e, claro, Ronald. Ótimo. Alguma coisa a falar, Cleidson e Ronald? Alguma dúvida para esclarecer? Ou tá tudo certo até agora? Então. Até então tá bem. Então ótimo. Aleluia. Vamos continuar. Tá, agora tá entendendo tudo. Tá certo, Cleidson. Tô sabendo. Mas quando a hora que não entender alguma coisa, me chama, que eu tô aqui para isso. Vamos nessa. Então, garotos, vamos lá, continuando de novo. Como eu tava... Peraí, eu já falei disso aqui? Eu acho que eu já falei disso aqui. Tá, pedicular, fêmur... Isso aqui eu falei, peraí. Vamos avançar um pouquinho mais. Pronto. Vamos para o membro superior. Vamos estudar agora ele separado. Quando você tem a cintura escapular, sempre a questão é lembrar o seguinte... O que é, em primeiro lugar, a cintura escapular? Você tem o quê? O osso chamado escápula, que é esse, repara na setinha lá em cima. Esse osso, como eu falei para vocês, era o antigo omoplata, tá bom? Agora você tem a clavícula, que encaixa essa parte exatamente daqui. Isso aqui é a clavícula, esse osso mais fino que está aqui. Você junta a clavícula, o externo, mais a costela, toda essa região ali, clavícula e escápula vão formar a cintura escapular que vai encaixar junto com a costela. Então você vai ter uma região de encaixe, que vai ser a região de quem? Do braço. O braço vai ser formado por um osso. Esse osso é conhecido como húmero. Aí voltamos de novo àquela formação inicial. E até notem uma particularidade, que é até interessante isso. Repara que se você lembrar lá do osso da perna, você tem mais ou menos essa formação aqui, né? Porque você teria aqui, no braço, você tem um húmero. Na perna, você teria o quê? O fêmur. Aqui, no antebraço, você tem a una e o rádio. Lá na perna, você tinha o quê? A questão da tíbia e da fíbula. E lá nos pés, você tinha o quê? Tarso, metatarso. Aqui você tem o carpo, metacarpo e falange. Então, até a estrutura do braço e das pernas lembram muito uma a outra. Tá? E outra coisa, a una, tá? A una e o rádio, tá? O rádio exatamente ele tá o quê? Diretamente ligado lá ao osso do braço, ou seja, ao húmero, tá? Então sempre você lembra assim, ó, na hora que você botar o dedão assim, ó, vou até me afastar um pouquinho aqui, tá vendo o dedão? O rádio tá aqui embaixo, que é a antena do rádio, exatamente essa parte aqui. Então com isso o que tá em cima é a tua una. Então a una tá exatamente formando a antena do rádio. E aqui a base
exatamente é o que? O teu rádio, que vai encaixar onde? No teu húmero. Só para você lembrar, tá? Depois vem a mão, e a mão era formada por vários ossículos. Ela não é apenas uma estrutura só óssea. Tanto que você nota ali, ó, tem uns pontos brancos. Aqueles pontos brancos que estão ali são exatamente cartilagens, tá, meninas? Para fazer que você tenha o quê? Essa movimentação, essa destreza que você exatamente tem em relação à estrutura lá. Então, com isso, o que vai acontecer? Você vai ter a possibilidade de fazer um movimento muito mais abrangente em relação ao que? A própria ossos da mão, em função do quê? Dos ossículos. Os ossículos, reparem, estão ligados um ao outro, aqueles pontos brancos. Esses pontos brancos são cartilagem. A maioria são tudo cartilagem e amina. São elas que fazem esses elos de ligação, de junção. Então, repassando de novo, você tem lá a questão do membro superior. O membro superior, você tem o quê? A questão da cintura, tá, escapular. A cintura escapular você vai ter o quê? Clavícula e escápula. Elas vão formar a cintura escapular, que se ligam lá aos ossos do quê? Lá da questão do externo e da clavícula. Com isso, formando depois o quê? A projeção, vão formar a caixa torácica. O braço, você tem o húmero, tá? É o osso chamado húmero, mantendo aquele padrão que nós estudamos, ou seja, duas epífises e uma diáfise no meio. As epífises se unem com quem? De um osso a outro osso. Repara lá aquilo que, na questão do rádio, você também tem duas epífises. Uma epífise se liga à outra através da articulação, tá bom? E dos pontos de união que você tem o quê? Através de cartilagem. Então, isso vai ser importante. Depois, você vem para o antebraço. O antebraço tem exatamente o quê? A una e o rádio. O rádio é essa base. A una, ó, essa parte aqui. Brinca que o dedão é a antena do rádio, só você lembrar. E aqui você tem a una. Então, com isso, a una estabelece essa ligação com a mão. E a mão é formada pelo quê? Carpo, metacarpo e falange. São os pequenos ossos que formam exatamente a estrutura da mão. E, obviamente, o lado esquerdo é igual ao lado direito. Dúvidas? Tá boa a velocidade agora, meninas? Tá... Professor? Fala aí. Eu já ouvi falar a respeito de... Me corrija se eu estiver errada, mas eu só ouvi falar. A respeito de um líquido sinovial. Isso. Correto? Existe. Que a gente não pode ficar estalando os dedos, senão esse líquido sinovial, ele... Eu não lembro o termo que eu ouvi falar. Vai desidratando, você vai perdendo. Isso. Vai aí, com o passar do tempo, sua mão vai ficando um pouco mais rígida. Isso é verdade? Verdade verdadeira. E esse líquido sinovial, ele tá nas cartilagens? Tá, exatamente. Veja só, nós vamos falar disso quando eu chegar em locomoção, que eu vou falar das cápsulas articulares. Não, mas dá pra gente ver aqui. Deixa eu te mostrar logo. Não tem problema não foge não da aula não. Tá vendo que o braço, o húmero, se liga lá em cima com a estrutura escapular, aí você tem aquele ponto branco ali, ok? Que é de cartilagem hialina. Depois você tem o braço ligando ao antebraço, ou seja, o húmero se liga ao quê? A tua una. Então, até o rádio, perdão. Então, com isso, você vai ter outro ponto de junção de cartilagem. E mais embaixo, vários pontos de cartilagens. Cada um desses pontos tem uma membrana ao redor, onde você exatamente tem o líquido sinovial, que forma a cápsula articular. Porque a cartilagem é importante para unir, tá? E para movimentar. Mas esse líquido é como se fosse um lubrificante. Ele lubrifica essa região e favorece exatamente essa movimentação. Ele facilita. Por isso que a gente consegue girar, esticar, encolher com tanta facilidade. Não é só cartilagem. Você tem outros eventos. É porque isso eu falo mais quando chega no locomotor. Mas esse líquido é um líquido com grande quantidade de nutrientes, certamente bastante água. Mas a questão de você ficar exatamente fazendo esses movimentos, estalando os dedos, o que vai acontecendo? Com o passar do tempo, vai exatamente havendo uma desidratação. Então, com isso, o que acontece? Muitas vezes, em função de se desidratar, o problema não é só você não fazer movimento. Pode ser que você pode ser candidato também a inflamações. Essas inflamações é que a gente chama de artrite. Artrite é isso. Tá ok, obrigada. A gente vai falar um pouco mais disso depois. Artrites e artroses. Alguém mais? Pronto, então vamos lá. Então, com isso aí, o que nós podemos
Continuamos aqui a falar. Peraí, deixa eu só me organizar. Pronto. Só repassando aqui. Como eu disse, a gente vai ver toda hora. Então a gente vai ficar batendo isso aí. Aproveita que a senhorita me perguntou. Aqui você tem, ó, um ponto de união entre o húmero e exatamente o quê? A base aqui do exatamente o quê? Da questão da escápula. Então, esse ponto branco de união, você tem cartilagem, mas depois eu vou falar da tal da cápsula articular, que é importante. É ela que também... E tem um detalhe, a cápsula articular tem mais uma coisa aí, que a gente pode até já ressaltar, e eu vou utilizar mais adiante. Essa cápsula articular favorece exatamente esse ponto quê? De encaixe, de união, e, consequentemente, permite que haja o quê? Não haja desgaste da cabeça dos ossos. Por que acontece lá? A cartilagem ela une um osso no outro. Repara, o húmero lá na tua escápula. Ótimo. Mas, de repente, você com os movimentos para poder girar para um lado, para o outro, estica, vai, vem, esse movimento só é possível por causa da cápsula articular. A cápsula articular vai favorecer muito isso aí. Por isso que, às vezes, são pontos exatamente que inflamam, exatamente, às vezes, inflamações, infecções, em virtude disso aí. Exatamente porque é uma região, por ser muito líquida, rica em líquidos e nutrientes, às vezes pode ter um crescimento bacteriano, ou algum evento inflamatório. Às vezes isso pode acontecer. Então, movimentos continuados. Por exemplo, aproveitando até o gancho que eu expliquei para a moça em relação à questão dos movimentos da mão, o que acontece lá? Você pode também, inclusive, ter, com o passar do tempo, lesões nessas articulações, por exemplo, dos dedos. É isso que a gente chama de lesão por esforço repetitivo, a famosa LER. A ideia da LER é isso, porque se você desgasta exatamente o quê? Essas articulações do quê? Dos dedos. Então isso pode acontecer em função disso aí. E como vocês podem ver em relação lá à região, repara que a escápula é um osso chato. Exatamente, foge exatamente daqueles ossos irregulares, aquilo que vocês estavam me perguntando lá no início. Então você vê que aqui foge ao padrão que você tem de osso, você teria ali. E a clavícula você vai ter o osso longo e certamente, como eu já disse a vocês, essa articulação junto o quê? Com a escápula e o próprio externo, que você vai ter o quê? Em função formando a caixa torácica em virtude disso aí. Outra coisa. Aqui de novo, ó. O ponto exatamente que eu falei para vocês, ó. Você tem lá o húmero, estabelecendo essa ligação com os ossos chatos, tá bom? Com isso, ou seja, é a questão da escápula. Lembre-se exatamente que também você tem a clavícula em virtude disso aí. O externo também ligando. Depois você tem lá o húmero com as duas epífises. Uma ligando com a escápula e a outra ligando com quem? Com o rádio. Depois, a outra projeção, você tem o quê? A ulna. Depois disso tudo, liga-se o quê? Carpo, metacarpo e as próprias falanges. Isso, você tem exatamente o quê? A articulação do quê? Da estrutura apendicular superior. Esses são os braços. Lá na mão, você vai ter exatamente aqueles microciclos. Lembra que eu disse para vocês? A mão é um conjunto de ossos que você tem. Ele não é simplesmente um único osso. Você só tem esse movimento amplo e exatamente o que é tão importante a função da mão, porque você tem vários ossículos. Então, com isso, como você está vendo, você começa com o carpo lá em cima e vai descendo. Metacarpo, falanges, que são os outros ossículos. Então, com isso, o que você vai ter? Esses pontos brancos são o quê? Cartilagens, tá bom? Que estabelece essa ligação. Aí, quando a gente vai olhar isso, lá nos ossos do carpo, você tem 8 fileiras deles. Você tem a chamada fileira proximal, que você tem alguns ossos. Escafoide, semilunar, periomidal, pisiforme, tá? Isso lá no carpo, lá em cima. Depois, vem a fileira distal. Sempre lembra que proximal, obviamente, como o próprio nome já diz, é próximo. Distal é porque ele está um pouquinho mais longe exatamente lá do rádio. Então, você tem lá o quê? O trapézio, trapezoide, captato e amato. São exatamente o conjunto desses 8 estruturas é que vão formar exatamente o quê? Os ossos do carpo. Depois vem o metacarpo, 5 ossos, que a gente chama de medial, e você tem apenas a numeração. 1, 2, 3, 4, 5. São eles que vão até o quê? A mão. E depois, é claro, as falanges se juntam a isso, que são o quê? Já 14 ossos em função disso. Então,
Essa quantidade de ossos, garotos, é só para te ilustrar uma coisa, que te mostra exatamente o quê? Uma variedade que permite que haja o quê? A possibilidade de você ter o quê? Uma diversidade óssea e, é claro, estabelecer diversos movimentos. É isso que vai te dar a estrutura para o quê? Para a estrutura locomotora. Perguntas suas? Ou tá tudo bem? Tudo caminhando certinho? Então vamos lá. Então, com isso, o membro superior é definido em função exatamente desses ossos, tá bom? E aí vamos para o membro inferior. Como eu disse a vocês, ó, daqui a pouco a gente está vendo lá. Olha, repara que o osso do quadril, dá até para ver melhor, ele é formado por vários ossos. Ele não é um osso único, daqui a pouco a gente vai falar disso, tá? Mas só que agora, ao invés de você ter aqui a cintura escapular, como tinha lá embaixo, lá em cima você tem agora a cintura pélvica, que é embaixo. E repara, até lembra exatamente a estrutura do próprio quê? Dos ossos do braço. Tanto que você tem lá, ó, cintura pélvica, depois você pula para o quê? Para a coxa, perna e pé. Essas estruturas vão ser exatamente o quê? Fêmur, osso da patela, que fica exatamente na rótula, que depois eu vou te explicar, que é uma das mais importantes, inclusive cápsulas sinoviais, tá? São elas que inflamam, que dão exatamente muito trabalho, perdão, exatamente para os indivíduos lá que jogam futebol, esporte, tá? De corrida. Exatamente são elas que dão desgaste, desidratam muito. Depois se liga o quê? A tíbia e a fíbula. A tíbia é diretamente ligada ao quê? Ao osso maior, que é o fêmur, tá bom? E a fíbula é um pouco mais projetada. E ao invés de você ter carpo e metacarpo, aqui você tem tarso, metatársicos e falanges. Então, exatamente, ou seja, a estrutura é muito parecida em função disso aí, tá bom? Repara aquilo que eu falei lá do osso do quadril. Repara que são exatamente o quê? Você não tem um osso, você tem um conjunto de ossos. Então, você tem o ilho, o isquio e o pubis, tá? São 3 ossos que vão formar o quadril. Exatamente aquela parte lá, você está vendo o osso do quadril. Aquilo ali, esse trio, vai se juntar exatamente o que? Articulações. Sacro, fêmur, ou seja, aquele ponto de ligação entre o fêmur e a própria articulação ligada lá ao osso ilíaco, tá? E é claro, você vai ter o quê? Articulações que vão dar o quê? A estrutura que a gente chama de sínfise púbica, ou seja, a região do pubis, ou seja, aquela região que está próxima ali do cóccix, aquela região toda, a gente chama de sínfise púbica, tá? Algo? Tudo bem? Aí repara, mesma coisa, quando a gente olhou em relação à mão. Repara que você olha a mão e o pé, lembram muito um com o outro. Por isso, repara uma coisa, quando eu estava falando daquela ideia da estrutura evolutiva, nós, exatamente, quando nós ficamos eretos em um determinado milênio lá da nossa evolução, as estruturas pareciam muito. Então, braços e pernas, você conseguia praticamente ter o quê? A mesma função. Então, com o passar do tempo, quando a gente começou a andar mais ereto, ou seja, apoiado nas pernas, possibilitou exatamente os braços apenas ter essa estrutura aqui, de pinça, de movimentar coisas. Então, bem diferente, você não precisa mais de apoio locomotor. Mas você olha a estrutura exatamente óssea, como é parecida, tanto para a mão como para o pé. Então, você vê lá que essas estruturas exatamente fazem com que você mantenha, vamos dizer assim, uma estrutura similar entre um e outro. Ou seja, a questão do tarso, metatarso, lá com o carpo, metacarpo, aquelas regiões ligadas à mão. Todas formadas por vários ossículos e todas, obviamente, que fazendo com que haja uma estruturação maior em relação ao indivíduo. Tá? De novo aí, olha que interessante, bem mais de perto, o ilho, esse osso mais largo que você tem. Você tem o pubis, que fica mais lá embaixo, tá? Exatamente quando você abre a cintura pélvica, tá bom? É ali exatamente onde vai alargar, onde você vai ter depois teu útero, tem exatamente o que o bebê vai encaixar exatamente nessa região. E é claro, ali no meio, você repara que você tem o quê? Uma cartilagem que está exatamente ligando esses ossos. Então você permite exatamente que você o quê? Tenha a questão do ilíaco, chamados ossos do quadril. Consequentemente, isso faz com que você o quê? Ligue com os de baixo. O fêmur, onde você tem a patela, repara, a patela, onde eu vou falar na locomoção futuramente, da questão da rótula. É ela que vai ser exatamente importante para quê? Para que haja esse movimento.
Esse evento de movimentação exatamente vai ser dado pela rótula. Então, com isso, a patela ela vai ter exatamente algumas componentes. O osso triangular, que a gente chama, a articulação que faz com que exatamente o fêmur, e o outro chamado de osso sesamoide. Ele vai ser exatamente o que a gente vai ter depois o encaixe, que vai ter depois a questão do tendão, o chamado quadríceps e a coxa. Então, com isso, você vai ter musculaturas que vão encaixar ali e vão dar força exatamente o quê? Para o músculo das pernas. Tá? A patela, depois a gente vai ver que ela fica o quê? Na frente, por trás dela, você vai ter a cápsula articular, que exatamente eu vou chamar de rótula posteriormente. A fêmur, tudo bem, você viu o que eu tô falando. Vamos lá. Aqui o que eu estava dizendo para vocês, aqui dá até para ver isso, ó. Você tem lá tendões, que são exatamente o quê? Estruturas depois musculares, que a gente vai depois falar delas, tá bom? Elas se interligam exatamente com o quê? Olha o osso da patela um pouco mais à frente, nessa região. E aqui, exatamente, é onde ela tem muito desgaste. Tem até aqui uma setinha mostrando lesão. Onde exatamente você mais desgasta são essas regiões. E por quê? Suporta todo o peso do corpo, né? Você corre, você pula, você anda, você às vezes faz abusos em relação a atividades físicas, então você dá muita sobrecarga na região do joelho. Por isso que muitas vezes as pessoas sentem o joelho em função disso aí. Então desgasta a fibra, desgasta a cartilagem, desgasta tecidos em virtude disso aí. Perguntas, meninos? Alguma coisa vocês querem saber? Não? Então vamos lá. Aqui o que a gente está falando de novo, repassando a questão da própria estrutura das chamadas cinturas, tá? Você tem lá as cinturas escapulares em cima, formada pelo quê? Clavícula e escápula, ligando com o quê? Com o úmero, e a cintura pélvica, onde tem exatamente o quê? Os ossos, lá você tem o quê? O íleo, o púbis e o isquio. Esse trio forma a cintura pélvica. E é eles que vão ligar com o quê? Com o fêmur. E o que? União através de cartilagem e hialina, mas certamente por articulação devida ao processo de articulações que você tem ali. Diga, quem quer falar? Professor, é sobre o slide anterior. Quem fala? É Larissa. Fala, Larissa, quem foi? O slide anterior é esse. No slide anterior, vamos voltar que eu te mostro. Você me mostra. Fala. Quando a gente fala sobre condromalácia, é algum tipo de lesão ou inflamação em alguma dessas partes? Condromalácia, sim. Porque exatamente são lesões, até pelo próprio... É lesão mesmo. É uma lesão exatamente correlacionada com cartilagens. Tanto que você fala de condros, tá? Condros vem exatamente de cartilagem. É o prefixo de cartilagem. São cartilagens que estão naquela articulação. Então, Larissa, tem uma coisa em especial ali. Você tem muita... não dá para ver ainda, porque depois a gente vai ver em aparelho locomotor. Mas tem ali está faltando uma coisa nesse desenho. São tendões, são fibras, várias coisas que abraçam ali. Se eu tenho chance de levar vocês ao laboratório, eu vou mostrar exatamente uma peça que você tem lá, uma perna. Então, eu vou te mostrar ao vivo como os tendões envolvem exatamente a região do joelho. Então, eu vou pegar na minha mão essa perna, então você vai ver que quando eu dobro, esses tendões todos vão dobrar, porque exatamente eles fazem movimentação. Porque aqui fica muito limpo, tá? Você só tem lá o osso e tem a própria fixação de musculatura. Mas tem mais coisas ali. Tem fibras, cartilagem, tem muita coisa ali. Por isso que você tem um certo volume na região da questão do joelho. Entendeu, Larissa? Entendi. Obrigada. Pronto. Mas a gente vai voltar a falar disso um pouco mais adiante. Se você quiser voltar à pergunta, a gente vai chegar lá também de novo. Certo. Pronto. Vamos lá. Então, como eu disse, as cinturas estão envolvendo isso. A questão exatamente de clavículas e espátula, quando você fala em relação ao escapular, e a própria pélvica, quando eu falei o quê? Do ilíaco, os ossos do quadril, mais o fêmur. E com isso, lá se foi, obviamente, a sua segunda parte de ossos. A ideia dos ossos, vamos dizer o seguinte, Marco, mas tem alguns que você não falou. É porque os ossos, o que acontece? Tem alguns aspectos deles que eu deixo mais para vocês lerem lá na estrutura, lá no AVA. Porque são pequenas variáveis que você tem em função exatamente de quê? Estruturais, que eu uso muito mais quando eu falo em locomoção. Então, com isso, o que acontece? Porque ele fica
vamos dizer, anatomia não tem outra palavra. Fica muito decoreba. Porque a perna é formada por o quê? Fêmur, tíbia, perônio. Tíbia, perônio, mas o quê? Tarso, metatarso. E você tem os ossos da perna. Depois, você tem lá a questão do braço. Braço, você tem o quê? Húmero, o rádio e ulna. Ulna é formado por quê? Carpo, metacarpo, todos os ossículos da mão. Foi uma coisa muito assim, tá? Tem algumas exatamente, digamos assim, outras definições, ossos pneumáticos, ossos mais largos, ossos chatos, que a gente ainda usa isso, ainda utiliza, mas eu tenho isso muito mais lá no AVA. Então, deixo exatamente o AVA para fazer essa complementação em função disso aí. Como eu te falei, a aula ela fica mais dinâmica quando a gente está ao vivo. Então, fica mais fácil. Então, esses tipos de ossos são apenas o quê? Variações em cima dos ossos básicos que nós temos da estrutura. Obviamente, do esqueleto. Tá bom? Então, com isso aí, o que vai acontecer? Você junta isso com isso aqui. Deixa eu mostrar uma outra coisa para vocês. Vamos lá. Aqui. Deixa eu juntar uma coisinha aqui, peraí. Deixa ele abrir, né? Ele tá de bom humor. Querem perguntar algo, falar algo enquanto ele está aqui abrindo o slide, meninos? Ou não querem falar nada? É muito conteúdo, né? Mas acho que... Muito conteúdo, dona Érica! É, só está começando. o começo para mim foi mais complexo, mas deu para entender. A parte de anatomia é um pouco mais simplificado. Peraí, deixa eu dar uma renomeada nesse nome aqui, que ele tá meio chato. Tá querendo... Peraí. Deixa eu abrir aqui. Primeiro, fechar esse microfone, senão fica uma bagunça. Pronto. Agora ficou tranquilo. Deixa eu só renomear o arquivo aqui. Vamos lá. Tegumentar. Tegumentar aqui. Aqui você tem... Aqui. Renome. Esquelético. Articular. Vamos ver se ele abre. Procurar. Carregar. Agora ele gostou. Peraí. Vamos ver se anima. Quem quiser falar alguma coisa aí, liga o microfone. Pronto, acho que agora ele vai carregar. Deixa eu só dar uma introdução aqui. Como é que se chama? Em locomotor. E aí depois a gente para. Como minha amiga disse, já tem assunto para vocês lerem. Ver se vocês olham essas aulas. Não adianta só ficar querendo blá 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 e você não olhar. Deixa ele carregar aqui. Esse elétrico vai compor a prova também, né? Diga, dona Érica, o que você quer?
o sistema escolástico vai compor a prova também? Não é possível abrir esse conteúdo. Vamos ver aqui. Vamos tentar para o outro lado. Tá, no meu pendrive. Gente, hoje está uma luta. Nossa. Vamos lá. Citopatologia, sistema nervoso, tegumentar. Tegumentar, esquelético, conjuntivo, ósseo. Conjuntivo cartilaginoso, já falou. Esquelético, articular. Oh. Carregar. Trocar. Pessoal, boa noite, rapidinho. Eu tenho uma pergunta referente àquelas atividades do portal. O senhor tem prazo para entrega? Porque eu estou sem acesso ao portal desde sexta-feira. Pois então você eu estou assistindo sua aula pelo link que os meus colegas mandam no WhatsApp. Ok. Aí eu preciso saber, porque eu não sei quando é que vão resolver essa questão para mim do portal. Tá, você me mantém informado, mas assim que você tiver isso, me manda. Me avise quando você me mandar a atividade, informa disso aí. Que você vai ter uma diferença lá na minha. Porque os outros já têm acesso ao portal. Eu estou falando com quem? Desculpa. Catarina. Pronto, Catarina. Eu tenho exatamente a informação dos outros que os outros estão acessando. Então, se você me informar depois, essa aparece lá para mim, que você acessou depois o portal. Então, tem só essa questão de você me informar, manter informado. Mas corre com isso, porque eu vou começar a cobrar o portal exatamente a não entrada. A não entrada vai implicar exatamente retirada de pontos. Então, precisa que você esteja acessando. Não, eu já estou correndo atrás, eu só estou perguntando porque tem professores, alguns professores disseram que vai passar a ser avaliado, em vez das oficiais, a ser passadas a ser avaliadas com as atividades do portal. Por isso que eu estou perguntando. É por isso. Eu ainda não fiz isso, mas eu começo a fazer isso sim. Né? Geralmente eu faço isso pós-prova. Se a gente tivesse de campo, vamos dizer que a gente já tem a primeira prova, a segunda prova eu começo a ver portal, tem uns pontos que começam a entrar aí. Eu começo a ver isso depois da primeira prova. Como a gente ainda está meio definido essa questão da primeira prova, que é a grande questão, é por isso que, por enquanto, eu estou deixando mais tranquilo isso aí. É por esse motivo. Tá? Tá bom, obrigada. Mas dá uma olhadinha nisso. Ok, de nada. Deixa eu só... Peraí, sistema esquerdo. Vamos ver se ele abre agora. Hoje realmente está assim. Não é só o de vocês que não está bem, não. O meu está uma coisa hoje. Ainda bem que ela deu agora um chabu no final. O problema é que de manhã deu um chabu no início. Aí foi uma coisa. Deixa eu diminuir esse nome aqui. Só um minutinho, meninos, de novo. Pendrive. Deixa eu renomear essa aqui. Esquelete. Tique. Vamos lá. Fechamos. De novo. Carrega agora. Danado quer abrir.
Então, vamos fazer uma coisa. Damos os planos de novo. Vamos fazer o seguinte. Deixa eu falar o que rolou até agora, que fica mais fácil, até porque aí vocês sedimentam e partem para estudar. Nós conversamos até agora sobre a questão exatamente, na aula de hoje, é claro, na questão da própria estrutura do esqueleto. Lembre-se que o esqueleto é exatamente formado por o quê? Por uma região que é a axial e a apendicular. Axial você tem o quê? A cabeça e a coluna, e o tronco, ou seja, a questão exatamente o quê? Das estruturas claviculares e, é claro, o externo. As estruturas apendiculares representam o quê? Braços e pernas. Então, com isso, nos braços, você tem o quê? O húmero, rádio, una, tá bom? E isso compondo o quê? Os ossículos. Tarso, metatarso, até você ter o quê? A formação de toda a estrutura da mão. Com isso, cada uma dessas estruturas está interligadas o quê? Ligadas por cartilagem hialina, fazendo com que você tenha o quê? Além da cartilagem, juntando essas estruturas ósseas, você ainda vai ter as articulações ligando a isso. Na apendicular, o que vai acontecer? Ela fica ligada através de uma escultura, de uma cintura superior, chamada de cintura escapular. A escápula é formada por o quê? Um osso, exatamente, que você tem o quê? Que é o antigo externo, que é a escápula, mais a clavícula. Ela vai fazer com que haja ligação com o quê? Com os ossos ligados com a caixa torácica, onde você vai ter o externo na frente, tá bom? Com o osso que, inclusive, é hematopoético, forma células sanguíneas, ligado o quê? Às costelas. E essas costelas, obviamente, você vai ter o quê? Grupos, onde as principais, as 7 primeiras, são chamadas de verdadeiras. Com isso, com essa estrutura, você desce em direção à coluna. A coluna é formada por vértebras, vértebras as quais são sobrepostas, onde você tem o quê? A cervical, as regiões cervical, torácica, lombar. Essas regiões são sobrepostas umas às outras e tem espaços, ou seja, forames, por onde passam o quê? Os nervos. Esses nervos vão se ramificar para o corpo. E cada uma dessas vértebras sobrepostas uma à outra, vocês vão ter o quê? Os discos intervertebrais. Discos intervertebrais são discos cartilaginosos que aguentam a pressão, aguentam exatamente o que é a sobreposição do peso, tanto do eixo gravitacional, como o próprio o quê? A questão do desgaste com o passar do tempo do movimento. Então, por isso que certas vezes, perdão, vocês sentem o quê? Algumas dores nas regiões lombar, cervical, torácica. Por quê? O disco intercartilaginoso, o disco cartilaginoso vai o quê? Se desgastando. Então, com isso, uma vértebra atrita na outra e, com o passar do tempo, você pode ter uma projeção do nervo. É o que você chama exatamente de protusão discal, são aquelas pequenas dores que, inclusive, você sente muito na lombar, que vão, digamos assim, irradiar para as pernas. Ou então, a própria hérnia de disco, que é exatamente o quê? A parte mais grave dessas dores, ou seja, você tem exatamente projeção dos nervos e, com isso, o quê? Uma forte dor em função da coluna. Além disso, você tem o quê? A região da cintura é o quê? Pélvica. A cintura pélvica é formada pelo quê? O isquio e o istmo. E exatamente o quê? Os ossos vão se juntar através de quê? De pequenas cartilagens, formando a cintura pélvica. E, por sua vez, fazendo uma articulação com a região da perna. O osso da perna, você vai ter o quê? O fêmur, que é o maior, que articula com a cintura pélvica. E, posteriormente, você vai ter o quê? O osso da patela. A patela exatamente vai formar o quê? Era aquela região que nós vamos discutir depois no locomotor. A questão da cápsula articular do joelho. É ali que vai ter importante. Tanto a cápsula articular do joelho como a dos braços são regiões muito importantes, essas cápsulas. Eu tenho outras regiões exatamente articulares nesse corpo? Tenho, mas todas elas são exatamente formadas por cápsulas menores. Porque cápsula articular não é só a cápsula que vocês vão ver comigo na rótula, tá? Você tem cápsula articular desde a mandíbula até chegar na rótula, de maior e de pequeno porte. Isso favorece o quê? Que não haja desgaste, não haja atrito entre ossos e, consequentemente, não haja inflamações. Além do osso da perna, o osso da coxa, que é o fêmur, você vai ter o quê? A tíbia e a fíbula, que, por sua vez, vão se ligar a quem? Ao tarso, metatarso e, é claro, as falanges, que vão formar os ossos do pé. E foi tudo isso que vocês viram hoje.
E vocês estão tão calados que certamente tudo isso que eu falei, vocês também estão com ele na ponta da língua. Não é isso, crianças? Respondam, pode ligar os microfones. Não exatamente. Mas estudem, leiam, não precisa também chegar a esse ponto. Com o passar do tempo, vocês vão lembrar de tudo. Mas lembra uma coisa. Você vai disponibilizar o PDF dessa aula hoje ainda? Vou sim. Quando acabar, quando a gente daqui a pouco, quando der uma desligada nisso aí, você está falando mandar o vídeo, é isso que você quer, não é isso? Isso. O vídeo? Mando sim, claro que eu mando. Eu vou mandar esse vídeo para vocês, vou linkar a aula e vou mandar esse vídeo para vocês aí. Já viram as outras aulas que eu já passei? Já. Quer dizer, E o PDF também, professor, se possível. Você quer o PDF também? Tá bom, vamos ver se eu boto o PDF para vocês. Eu tenho seria PDF. bom mesmo o PDF. PDF eu junto. Eu faço uma junção aí para vocês. Não tem problema não. Apesar que alguns... depende do gosto do freguês. Alguns preferem só falando, outros preferem com o PDF. Dá no mesmo. Mas eu estou mandando isso aí também. Eu junto tudo. Só isso? Tudo bem? Você tem alguma atividade planejada para nota parcial? De quê? Não sei se a gente... Já dei várias. Não tem tá boa essa não? Quer mais? Vai ter estudo dirigido sobre esse assunto? Sobre ossos? Eu posso ver depois. Eu posso ver se eu mando um estudo dirigido depois. Mas deixa primeiro chegar o locomotor. Que eu junto ossos e locomotor e a gente faz um estudo dirigido maior. Já pensando, inclusive, como estamos ainda na dúvida como é que vai ser esse processo da própria avaliação, que vai ter uma definição certamente pela faculdade, tá? Ou a probabilidade de a gente voltar dia 20, o que eu também, vamos dizer assim, não estou botando muita fé, até pelo andar das questões virais aí do meio. Então, com isso, acredito que a gente vai... Vocês provavelmente, talvez, não sei, talvez, pode ser que vocês tenham uma prova online aí de alguma coisa disso aí, tá? Então, não sei ainda, mas posso fazer uma atividade, sim, posteriormente. Deixa eu primeiro organizar as coisas. Senhora Burquia? Peraí, pronto, desliga o microfone. Eu estou com várias atividades lá e preciso organizar aquelas atividades todas. E depois eu vou pensar nisso aí. Algo mais? Alguma outra dúvida? Pronto. Então, se é tudo isso, meninos, prazer em falar com vocês. Certamente nos encontraremos no mesmo horário, no mesmo local, aqui, para estarmos falando de tegumentar, morfofisiologia, tegumentar, locomotor e reprodutor. Então, com isso,